Olá, bom dia. Segunda-feira, 15 de junho. Lula chega ao G7 na França e o governo aposta no encontro com Trump para tentar rever o tarifaço dos Estados Unidos. Em nova pesquisa eleitoral, Lula abre 6 pontos sobre Flávio Bolsonaro no segundo turno e amplia a vantagem. A grande maioria dos eleitores já tem voto definido e não deve mudar até a eleição. O Supremo Tribunal Federal julga Eduardo Bolsonaro nesta terça em meio à pressão americana contra o Brasil. A corte deve usar o julgamento para defender a soberania nacional. Irã e Estados Unidos anunciam um acordo de paz. Donald Trump cobre Israel e o petróleo cai ao menor nível em 3 meses. Sob forte esquema de segurança, a seleção do Irã chega aos Estados Unidos. O time estreia na Copa hoje em partida contra a Nova Zelândia. Notícia e análise aqui no TVT News, primeira edição, que começa agora, direto da Avenida Paulista para todo o Brasil. Vem se informar com a gente, vamos lá? Vamos juntos. Os Estados Unidos e o Irã anunciaram um entendimento para encerrar o conflito e reabrir o Estreito de Hormuz. O anúncio foi feito por Donald Trump em publicação na rede Truth Social. O presidente norte-americano disse que o bloqueio aos portos iranianos será encerrado e que o acordo deve ser assinado na sexta-feira em Genebra, na Suíça. Pouco depois, o Irã também confirmou o entendimento. Teherã afirma que o acerto prevê o fim das hostilidades em todas as frentes do conflito, incluindo o Líbano. A afirmação foi feita pelo vice-chanceler Kazem Garibabadi, em declaração à TV estatal iraniana. O anúncio vem após dias de tensão entre Washington, Teherã e Tel Aviv. Trump cobrou Israel publicamente após ataques a Beirute, que ameaçaram as negociações com o Irã. Em entrevista ao The New York Times, afirmou assim que o primeiro-ministro israelense é um sujeito muito difícil e que deveria agradecer aos Estados Unidos porque, se o Irã tivesse uma arma nuclear, Israel não duraria nem 2 horas, palavras de Trump. Israel contesta parte do acordo e diz que não pretende retirar suas forças do sul do Líbano. O acordo foi bem recebido nas bolsas de valores e mercado de combustíveis. O preço internacional do petróleo caiu ao menor nível em quase 3 meses após o anúncio desse entendimento entre os dois países. Vamos falar sobre esse momento que era tão esperado, tão aguardado, finalmente chegou. Laura Capriglione aqui comigo no estúdio hoje, já melhor de saúde, recuperada. Bom dia, Laura. Recuperada, mas não troco. Processo. Bom dia. Bom dia, acompanhei vocês a semana inteira aqui. Que bom. Edu tá em casa porque não conseguiu chegar, tá bem de saúde, mas assim, São Paulo tá um caos hoje por conta de chuva, de fato. E o Edu hoje com a gente direto de casa. Bom dia, Edu. Oi, Thali, bom dia, Laura, bem-vinda de volta, quem está nos acompanhando. Bem que eu tentei, de novo, aconteceu já, é a segunda vez que acontece, eu não consigo sair daqui do lado de cá do Rio Pinheiros para chegar do lado daí onde fica a sede da TVT. A Thali, ela não contou, mas ela também teve problema para chegar hoje. Hoje fomos nós dois, um correndo de cada lado. Quando eu vi que não ia chegar, voltei. A Thali conseguiu chegar. São Paulo está uma delícia. Ainda que você mora longe daqui, gente. Pois é, todo mundo sabe aqui, ó, a maioria pelo menos, que eu moro em Santo André, e daí eu pego o trem, metrô, e o trem hoje estava totalmente parado, deu um problema na linha de transmissão realmente, então estava parado, e daí assim, fui de carro também, parte do trajeto, enfim, hoje São Paulo um caos, mas estamos todos aqui, e com essa notícia de celebração desse momento em específico. E para isso, inclusive, eu já vou começar chamando o jornalista Bruno Lima Rocha, da Spam TV Brasil, serviço em língua portuguesa da mídia pública iraniana. O Bruno também é cientista político, professor de relações internacionais e está sempre aqui com a gente, nos ajudando a entender o conflito e, claro, nos acompanha nesse momento também para entendermos do que se trata esse entendimento. Bruno, seja bem-vindo, bom dia. Quero te ouvir em relação às informações que você tem. Bom dia, Thalita, Eduardo, Laura, o colega Alan da produção. Então, a gente é muito cauteloso ao dar notícias sobre acordos. O procedimento também é esperar um pronunciamento oficial, já a mídia pública, né, do
da chancelaria iraniana, mas até onde se sabe é o seguinte: começou a chegar ativos bloqueados ao Irã. O Irã tem, que eu participei aqui, eu falei do último roubo, né, de 1 bilhão em criptoativos. Hoje chegou um avião de Abu Dhabi, deve estar em barra de ouro ou algum outro elemento de valor, com 3 bilhões de dólares. Só em ativos nos Emirados está trancado de 10 a 20 bilhões de dólares. Então, qual que seria o pré-acordo? O pré-acordo é o seguinte: o estreito, eu não sei se vai navegar com taxa, mas vai ter um livre fluxo, ou seja, as embarcações hostis ao Irã vão poder entrar e sair. Trump disse que vai navegar sem taxa. O Irã vai exigir toda a liberação dos fundos sancionados e a livre circulação do sistema financeiro iraniano dentro do SWIFT para facilitar importações e exportações. Ou seja, o Obama deu uma pirueta de 360 graus para voltar a uma condição de Obama em 2015. O Trump fez isso. Aí qual que é o calcanhar de Aquiles? Hoje é o Líbano. Por quê? Hoje de manhã, se eu não errei a conta, Israel bombardeou 15 pontos no sul do Líbano. Israel não admite não ter zonas tampões ao seu território original, que são os territórios ocupados, roubados aos palestinos em 1948. Então, Israel quer uma zona tampão no sul da Síria, a zona tampão do Sinai, pessoal não lembra, Sinai é uma península tampão entre Israel e Egito, e o sul do Líbano. Se Netanyahu, para encerrar a primeira intervenção, para de atacar o Líbano e volta à política doméstica, na própria acerto de forças dentro da colônia sionista, a tendência é ele cair e preso. Então precisa manter a guerra para sobreviver politicamente e manter a sua dimensão de discurso. No domingo passado, não sei se esse é o anterior, o que foi colocado? Foi colocado um cheque. Por quê? Porque o Irã disse, não ataque Beirute. Aí o Irã respondeu. Aí Israel respondeu. Aí o Irã respondeu com míssil hipersônico. Aí Israel pediu para o Trump fazer o acordo. O acordo como estava era o seguinte: Teherã poderia impor a Tel Aviv: não ataque em Beirute que a gente vai responder. Não ataque o sul do Líbano que a gente vai responder. E aí viria numa camada abrangente: não ataque em Gaza que a gente vai responder. Não ataque a Síria. Porque os mísseis hipersônicos iranianos conseguiram sobrepujar tanto o Domo de Ferro como o Arco de Adão. Então, as duas camadas da defesa antiaérea israelense foram superadas. Só restou a base satelital dos Estados Unidos, cujos radares de terra estão todos destruídos. Cada radar de terra custa $1 bilhão. Qual é o pré-acordo também? Os Estados Unidos progressivamente retira as tropas da região, porque seriam tropas ofensivas. Eu acredito que nesta base, Hormuz tende a ficar com uma taxa simbólica ou sem taxa nenhuma. Igual, gente, são 60 dias para implementação. Sexta-feira, se não sabotarem, se assina, e 60 dias para implementar. Para implementar, a chancelaria do Irã afirmou: quem implementa é Washington. Nós não fazemos nada, a gente só garante o estreito. Os mísseis estão fora de negociação, e o programa nuclear, isso é muito interessante. O Irã se compromete a não ter arma nuclear. O Irã nunca quis ter arma nuclear. Enfim, é o ponto que a gente está hoje. Para não ser muito otimista, também para não ficar tirando um pouco do empenho da chancelaria, que foi muito importante. O que está acontecendo hoje é muito importante. Excelente. Os fatos que o Bruno coloca aqui para a gente ter noção, então, do que se trata esse entendimento. Laura, quero te ouvir também. Bom, entendendo toda a cautela do Bruno, e eu acho que está corretíssima essa cautela, porque a gente sabe que o Trump, a confiabilidade do Trump é 0, a do Netanyahu é menos 10 mil. Então a gente sabe que a qualquer momento pode vir alguma provocação, algum giro, né, na mentalidade translocada do Trump. Então, entendendo esse cuidado, mas eu acho que é importante a gente dizer, quer dizer, a vitória militar do Irã é inacreditavelmente, é um novo mundo que nós temos hoje, né? Quer dizer, a maior potência bélica do mundo se curvou
a uma potência local, né, ali, mas que, na verdade, floresceu mesmo como um grande defensor dos povos do mundo. É inacreditável isso, né? Quer dizer, se hoje a gente tem a Palestina ainda lutando, se hoje nós temos Gaza, se hoje nós temos Líbano, se hoje nós temos, enfim, todo aquele Oriente Médio, numa outra situação, é graças ao Irã, né? Quer dizer, a desmoralização das monarquias do Golfo, a desmoralização deles que eram, olha, aquele monte de homem super chique, cercado de ouro por todos os lados, sim, aquelas monarquias bilionárias, e os caras não conseguiram enfrentar o poderio desse país que foi atacado na base mais covarde, né? Vamos lembrar, os Estados Unidos atacaram o Irã e a primeira providência deles foi matar crianças dentro de uma escola, matar meninas dentro, sim, de uma escola. Assassinaram o líder supremo, quer dizer, um ataque absolutamente covarde, imotivado, um ataque sem precedentes, que parecia que, olha, não, os Estados Unidos vieram para dar o reset no jogo. Deram reset no jogo para o Irã, porque a partir dali o Irã se tornou uma potência no mundo. Hoje não há como pensar naquela região sem pegar e levar em consideração a força moral e a força, a inteligência militar do Irã. Então, eu acho, em primeiro lugar, eu acho comovente isso, né? Quer dizer, a gente não esperava, ninguém esperava. Quer dizer, a gente esperava que os Estados Unidos fosse se meter em alguma, sim, confusão, como sempre eles se metem, mas a gente não esperava uma vitória desse tamanho. Quer dizer, os Estados Unidos entraram nessa guerra, sacrificaram milhares de pessoas, inclusive cidadãos americanos, sacrificaram um monte de gente, sacrificaram um monte de dinheiro, sacrificaram a economia mundial para conseguir, ao fim e ao cabo, o quê? A abertura do Estreito de Hormuz, que já estava dada antes. Já era aberto o Estreito de Hormuz. Também conquistaram o quê? Olha, vamos renegociar a questão do programa nuclear, sim, americano. Isso já estava posto, já estava havendo essa negociação. Então, é um negócio, os Estados Unidos saem com o rabo entre as pernas e agora é o Irã que pega e fala, bom, como é que nós vamos lidar com isso? Para o Irã não é uma situação fácil, porque você tem uma pessoa translocada na Casa Branca, você tem um serial killer, que é o Netanyahu em Israel, não é uma situação fácil, mas a vitória que eles conseguiram, que eles conquistaram, sim, com esse cessar-fogo agora, e com o Trump tendo que fingir que é vitória, o que na verdade é uma derrota, não tem preço. Eu acho que os povos do mundo hoje estão respirando mais felizes, ou seja, é possível confrontar o grande Leviatã e a gente ganhar dele, né? É isso que o Irã mostrou. Perfeito. Edu, por favor. O vice-presidente dos Estados Unidos acabou de dar uma entrevista na rede CNBC e é interessante a gente ver como os americanos estão comunicando aquilo que aconteceu e que vai ser ratificado na sexta-feira como um acordo. Então, vou ler aqui um trechinho que é a própria NBC que está publicando. Vance afirmou que o acordo de curto prazo entre Estados Unidos e Irã reabrirá imediatamente o Estreito de Hormuz, incluirá um compromisso do Irã de nunca desenvolver ou adquirir uma arma nuclear, ou seja, exatamente aquilo que o Bruno estava falando agora há pouco. É um giro de 360 graus para cair exatamente no mesmo lugar que estava antes, né? Que é o Estreito de Hormuz nunca foi fechado, o Irã nunca cobrou por passagem do Estreito de Hormuz e nunca teve arma nuclear. Então, frase do vice-presidente. Temos uma obra aqui no andar de cima. O vice-presidente também afirmou que dissemos aos iranianos: sejam bem-vindos a ter acesso a uma economia sem sanções, sejam bem-vindos a serem reintegrados à economia mundial, mas somente se honrarem os compromissos assumidos nesse acordo. O Irã também se comprometeu a destruir e desfazer seu estoque de material altamente enriquecido. Perguntado sobre a reabertura, o momento da reabertura do Estreito de Hormuz, nossa expectativa é que o Estreito seja reaberto
sem cobrança de pedágio a longo prazo. E mais uma informaçãozinha de agora, Trump acabou de tuitar lá na rede dele que muitos navios carregados de petróleo começam a sair do Estreito de Hormuz. Ele agora é guarda de trânsito, que ele escreveu assim: estão navegando pelo sul, que é totalmente seguro, protegido, intocado, mas há outras áreas para passar também. Agora ele está pedindo, por favor, passem por aqui, porque eu preciso que o petróleo caia mais de preço e eu preciso que a Bolsa suba mais, porque senão eu perco a eleição no mês de novembro, a eleição de meio de mandato. O Bruno, deixa eu te fazer um questionamento em relação aos pontos desse acordo. Você citou, né, a devolução desses 12 bilhões com liberação imediata, que estavam retidos pelos Estados Unidos. 12, metade de um total de 24 bilhões que seriam devolvidos. E tem mais um aporte que seria feito num plano de reconstrução do Irã. O Irã conseguiu, então, colocar esse ponto de que os Estados Unidos ajudam o Irã a reconstituir, a reconstruir o que foi danificado de alguma forma pelos bombardeios e ataques dos Estados Unidos e de Israel, no caso, né? Ou seja, de fato, quando a Laura fala que o Irã pode cantar uma vitória gigantesca nesse momento, é também por conta disso, não? Pois é, eu agradeço muito a condição, porque tanto os Estados Unidos como os chamados países hospedeiros, aquelas monarquias absolutistas que admitiram receber as tropas dos Estados Unidos no seu território e lançar ataques contra o Irã desde o seu território, vão entrar nesse rateio de custo de repor a infraestrutura, como, por exemplo, usinas de tratamento de água, dessalinização, estradas, pontes, etc. Por sorte, ou talvez por cautela, a rede ferroviária não foi atingida. E o Irã, hoje, ele tem 50% do seu comércio exterior intra-asiático por rede ferroviária ou por uns hubs gigantes com rodovia no Paquistão que depois viram uma rede ferroviária com acesso à Rússia e com acesso à China. Laura, Thalita, se eu tiver um tempinho, eu queria só tentar explicar um processo histórico recente, tá? Dia 3 de janeiro, ou 2 de janeiro de 2020, agora me foge a data exata, foram martirizados o general da Força Al-Quds, Sayed Hossein Soleimani, seu braço direito no Iraque, o líder das Forças de Mobilização Popular, Abu Mandiz. Isso foi em 2020. O Irã respondeu com um ataque a uma base dos Estados Unidos no Iraque. Depois, 2024, foi um ano terrível. Teherã sofreu atentado terrorista, os helicópteros foram caídos com o presidente Raisi, o chanceler Abdollahian, etc. No ano seguinte, o Irã foi atacado 12 dias por Israel com suporte dos Estados Unidos. E de junho a fevereiro, o Irã se reorganiza, se rearma, acerta a sua telemetria de precisão, consegue garantir uma logística permanente, triplica, quintuplica a sua produção de drones e aí garante uma guerra prolongada. Por que isso aconteceu? Porque existe algo chamado planejamento. O país não está hipotecado na mão de comerciantes de alimentos, como se imaginava em dezembro. O país tem 1, 2, 3, 4 linhas de reposição. É horrível falar isso, mas caso um líder seja martirizado, tu repõe. Caso um comandante venha a óbito, ele é reposto. E assim vai. E a outra situação é que as cadeias de valor do Irã, elas estão muito conectadas com a transformação. Vou explicar. O Irã não se contenta em vender óleo cru. Ele vende petróleo para a China, mas com esse valor do petróleo é desenvolvido tecnologia aeroespacial, cibernética, de medicina nuclear, de dessalinização, de IA abundante. Em março, agora, assassinaram um pesquisador iraniano na França. Ele era especialista em IA, em 4G e em 5G. O Irã está denunciando como um caso do Mossad, o corpo chegou faz pouco tempo. O Irã tem os melhores engenheiros de petróleo do mundo, não os de água profunda, que são brasileiros, mas os de profundidade média. Tem muito engenheiro iraniano trabalhando, por exemplo, na Noruega, em outros países de ponta de extração de petróleo. Ou seja, o país pegou o seu excedente principal e fez o que o manual ensina, a conversão do excedente para domínio de tecnologias de precisão, de alto valor agregado e planejamento. Ou seja, é um país se consolida assim, mesmo com classe dominante, com diferenças sociais, com elites dirigentes, mesmo não fazendo uma revolução socialista, o Irã fez uma revolução nacional, que consegue ser senhor e destino, ou senhora e destino,
do seu próprio desejo, da sua própria vontade, com as condicionantes mais terríveis do mundo, que é lutar contra a superpotência. Nesse sentido, sim, eu falei isso ontem na TV iraniana ao vivo, é uma vitória para o século XXI, como foi o Vietnã no século XX, por exemplo. Perfeito. Posso fazer uma pergunta? Claro, sim, para finalizar. Eu queria fazer uma pergunta para o Bruno, que é a seguinte. Bruno, concretamente o Trump, querendo ser o grande jogador do mundo, teve que se render ao fato de que ele era apenas uma parte do conflito e que, portanto, não era a vontade dele que se imporia. E teve que se submeter à intermediação do Paquistão. E o Paquistão, a gente sabe que é a China. Então, eu queria perguntar para você, como é que você vê esse momento, que é os Estados Unidos se curvando a uma intermediação de um conflito que ele pretendia que fosse cirúrgico, ele entrar em 2 semanas e acabar a coisa, se submetendo à intermediação do Paquistão e, portanto, à intermediação da China. E qual é o papel que esse novo bloco, né, Irã, Paquistão, que não é novo, mas que como é que esse bloco hoje vai imantar esses países do Oriente Médio? Como que você vê essa autoridade moral que eles conquistam como fruto dessa imensa vitória? Uma excelente pergunta, né? Eu não quero fugir da resposta, a gente está numa TV ao vivo, mas daria uma conversa de horas. Tá? O que eu posso te afirmar com toda franqueza, sem uma prepotência intelectual? Trump não seguiu nem os manuais da CIA, que fala do conceito de inteligência estratégica e de observar sempre o terreno, a geografia concreta, os países vizinhos e conexos. O Paquistão, ele é um país-chave, ele tem excelentes relações com a Arábia Saudita, boas relações com os Estados Unidos e uma complementaridade com a China desde os anos 60, uma rivalidade intra-bloco socialista. O Paquistão aliado da China, União Soviética aliada da Índia, entraram num conflito, perdão falar, estúpido, e uma potência socialista ficava botando fogo amigo contra a outra. Desde então, o Paquistão tem muitos vínculos com a China, muito mais do que, por exemplo, a Índia ainda tem com a Rússia. O Paquistão sofreu um golpe de Estado quando no início da guerra contra a Ucrânia, aonde o premier Imran Khan, aquele que era ex-jogador de cricket, e que queria uma reaproximação com a Rússia, para gerar mais autonomia para o Paquistão ser esse hub entre a Rússia e a China. Ele foi derrubado por uma chamada conspiração dos 3 patetas, são 3 generais que comandam com muita força ainda o aparelho militar paquistanês. Quem é que fez a intermediação diplomática? O Irã. Quem é que deu a chancela? A China. Então aí tem a presença da China, por exemplo, também na reaproximação diplomática entre a Arábia Saudita e Irã, considerando que a China olha só que loucura, a China é uma parceira comercial da Arábia Saudita e dos Emirados. Então ela consegue fazer aquilo que a gente chama da região, sabe os swing states da eleição doméstica dos Estados Unidos? Então, tem os estados pendulares. Quais são os estados pendulares do Golfo Pérsico hoje? Ou monarquia árabe pendular? É o Catar e a Arábia Saudita, que tem relação com os Estados Unidos, mas tem muita proximidade com a China. É essa triangulação que foi feita no campo diplomático, mas qual é o substrato dela? Coisa que a gente não vê na integração sul-americana. É uma economia integrada. É uma economia muito forte, onde ela se integra e opera o contíguo territorial geográfico, ou seja, a terra continua, né? Irã, Paquistão, China, Cazaquistão, Rússia, de forma a integrar essas economias sem depender da rota marítima, que pode ser passível de ataque da Marinha dos Estados Unidos. A estratégia de médio prazo do Irã deu certo e a aproximação diplomática com o Paquistão foi uma, aspas, jogada genial. Um pezinho só. O que vai ser assinado na Suíça na sexta-feira 19, se for assinado, seria assinado na Suíça na terça-feira 3 de março. O mesmo acordo. Os Estados Unidos teimaram de não cumprir o acordo, intermediado por Oman, deram para trás, e aí tem o dedo do senhor Jared Kushner, que é o genro do Trump, e é muito mais um aliado de Netanyahu do que o genro do Trump. Trump disse, eu tomei a decisão de atacar o Irã no final de janeiro, por influência do meu genro de Netanyahu, e agora deu a volta ao mundo e foi parar onde? Foi parar no pré-acordo de 13 de março desse corrente ano. Ou seja, não serviu para nada, serviu para o Irã projetar seu poder e,
claro, como tu falaste bem, né? Dezenas de milhares de vidas atingidas, por martírio, ou por ferida grave, ou por sequelas. A vida humana virou uma moeda de troca na cabeça desse descerebrado, desse alucinado do Trump. Perfeito. Bruno, muito agradecida pela sua participação com a gente aqui hoje, trazendo informações, análises tão importantes para esse dia. Um abraço para você, bom trabalho por aí, a gente segue em conversas. Muito obrigado, bom dia para todo mundo. Até, Bruno. Aliás, olha, a gente está com uma enquete aqui nas redes. Acordo entre Estados Unidos e Irã vai durar? E, olha, a grande maioria diz que ainda é cedo para confiar. 69%. Pode ruir rapidamente, 24%. Sim, é um anúncio real, 7%. Então, acho que essa nossa avaliação vai de encontro com o que as pessoas estão comentando aqui. Vamos aguardar sexta-feira para ver como esse acordo segue e como vai ser assinado. Vamos lá, notícia sobre a Copa do Mundo, né? A seleção do Irã já deixou Tijuana, no México, neste domingo, chegou a Los Angeles, onde estreia hoje na Copa contra a Nova Zelândia. A chegada na Califórnia ocorreu sob forte esquema de segurança, em meio ao anúncio dos entendimentos entre Estados Unidos e Irã para encerrar o conflito. Os jogadores e comissão técnica afirmam que as tensões dos últimos dias prejudicaram o clima da Copa do Mundo. O atacante, Mehdi Taremi, disse que as restrições de visto, as mudanças de logística, o conflito político contrariam a mensagem de paz e integração defendida pela FIFA. O técnico Amir Galenoi reconheceu que os problemas de viagem atrapalharam a preparação da equipe, mas disse que os jogadores estão determinados a representar todos os iranianos durante o Mundial. No site da TVT News, você fica sabendo tudo sobre os jogos da Copa. É só apontar o celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Você vai ser levado direto para a nossa página da Copa, com jogos, horários, todas as informações, tá certo? Edu, só para comentar rapidamente sobre esse jogo, havia grande expectativa, ainda, né, grande expectativa por conta desse momento em que o Irã entra em campo, o hino nacional do país é tocado. Esse acordo, na sua avaliação, muda de alguma forma essa expectativa? Acho que você está mutado, Edu. Desculpa, eu fechei aqui por causa do barulho em cima. Eu estava ouvindo agora de manhã algumas análises sobre essa possibilidade. Tem gente achando que o time do Irã agora pode ser aplaudido quando entrar em campo à noite para jogar contra a seleção da Nova Zelândia. Não sei se chegará a tanto, mas acho que o fato de ter se anunciado que há um acordo de paz, que vai ser assinado na sexta-feira, ajuda bastante no quebrar desse gelo. Só que dentro do campo, não. O Irã, a gente sabia, né, até o final da semana passada, que ele ia ter que ir no mesmo dia, né? Acabou conseguindo autorização para ir na véspera, mas 11 integrantes da comissão técnica não foram. 11, né? Um número grande de integrantes da comissão técnica não recebeu visto para ir para os Estados Unidos. Ou seja, de um jeito ou de outro, vai-se ter uma perda, sob o ponto de vista esportivo, na competição por parte do Irã. Estaremos esperando aí às 10 horas da noite para ver como é que vai ser o jogo. Aliás, eu estou já na expectativa desde mais cedo. O primeiro jogo hoje é Cabo Verde contra a seleção da Espanha. A Espanha é uma das favoritas, só que eu já estou aqui com a minha camiseta estilizada de Cabo Verde para torcer daqui a pouco, a partir da 1h da tarde, viu, Thali? Maravilhoso. Deixa eu chamar sempre às segundas aqui com a gente o cientista político Carlito Neto. Carlito também está acompanhando a Copa com atenção. Tem esse jogo, claro, da seleção iraniana, mas outros jogos, são 4 jogos hoje, né? E tem jogo de campeão mundial, como é o caso da Espanha, por exemplo, agora 1h da tarde. Bom dia, Carlito. Bom dia, Thalita. Bom dia, Edu. Bom dia, Laura. Vou estar assistindo o jogo também, né, da Nova Zelândia junto com o Irã, torcendo pela vitória do Irã, né? Porque nesse momento, inclusive, o que os Estados Unidos da América têm feito com a Copa do Mundo e a humilhação que a FIFA se sujeitou para que essa Copa fosse realizada lá é algo completamente medonho. A gente já tinha ficado chocado com a situação do Sport Wash, né, que tinha sido feito ali na Copa do Catar, que provavelmente vai estar sendo feito também para a Copa da Arábia Saudita, mas nesse nível, entre aspas, e muitas aspas, a maior democracia ocidental,
chega a ser vergonhoso, né? Porque, inclusive, isso gera aí, como bem citou o Edu, um desequilíbrio esportivo. Para que o público entenda o que está acontecendo, o Irã vai jogar nos Estados Unidos hoje, mas não pode ficar nos Estados Unidos. Acabou o jogo, tem de voltar para o México. E o próximo jogo? Bom, se o próximo jogo, na próxima fase, for no Canadá, ele vai ter de sair do México e ir para o Canadá ou ficar no Canadá. Nos Estados Unidos da América, ele não pode nem pernoitar. Então é nesse nível. E o Gianni Infantino tá só parecendo aquele cachorrinho que a gente bota no painel do carro, que fica com a cabecinha assim, balançando, para tudo que o Trump diz, ele concorda, né? É isso. Vamos seguir acompanhando. Expectativa, então, às 7 horas, Edu? O jogo. Não, 9 horas da noite? 10 da noite. É o último jogo de hoje. O último jogo de hoje às 10 horas da noite. É isso. Vamos para outro evento esportivo controverso que marcou a comemoração do aniversário de 80 anos de Donald Trump neste domingo. O presidente americano transformou os jardins da Casa Branca em uma arena de UFC. Esse evento foi apresentado pelo governo como parte das comemorações dos 250 anos dos Estados Unidos, mas provocou críticas de opositores que acusam Trump de usar a Casa Branca como palco de um espetáculo privado politizado. Uma ação na justiça tentou barrar a noite de lutas, mas o pedido foi rejeitado por um juiz federal. Trump acompanhou as lutas ao lado da primeira-dama Melania Trump e de Dana White, o presidente do UFC e aliado político do republicano. É isso, assim, um circo armado na Casa Branca para essa festividade, com muita luta bizarra, enfim, o UFC ali na Casa Branca. Laura? Gente, o Trump é a descompostura em estado bruto, né? Esse dono aí da UFC é sócio do Trump em vários negócios também. Então ele não é que ele tá, olha, é uma atividade esportiva qualquer. Não, ele é sócio desse homem, que é o dono dessa marca UFC, Dana White. O que eu acho mais impressionante é a modalidade, né? O Trump, como um imperador romano, ele constrói o seu coliseu nos jardins da Casa Branca e põe os gladiadores modernos para se enfrentar ali nos jardins da Casa Branca. Isso é incrível, porque é uma modalidade esportiva que os imperadores romanos patrocinavam enfim, e essa coisa das apostas e tal, tudo isso é lá atrás. Então, vem de lá do Império Romano, vem dessa ideia das arenas e tal. Eu acho muito impressionante que ele faça isso no transcorrer da Copa do Mundo, né? Quer dizer, o cara fala, olha, a Copa do Mundo, tô nem aí para vocês, entendeu? Porque ele vai mesmo estar presente com a Melania nesse coliseu redivivo que ele encena ali na Casa Branca. E levando pessoas, lutadores, os heróis, né? Os gladiadores modernos. É muito chocante, eu acho... mas mostra bem como o Trump não tem nenhum apreço nem pelo mínimo de liturgia, né? Quer dizer, a Copa do Mundo é o maior evento esportivo do mundo, ele não está nem aí, ele pega e fala, eu vou mesmo no meu UFC particular. É isso que são os Estados Unidos, essa que é a barbaridade dos tempos atuais. E mais, né? Vamos lembrar, o Trump é um cara que agora só que as pessoas estão começando a fazer as contas do quanto o Trump terá ganho com a guerra, com as oscilações, com o vai e vem, né, com as especulações sobre o preço do petróleo. Então tem um ataque agora, o outro, aí baixa o preço, ele compra na baixa, vende na alta e tal. Um monte de gente está vendo que o Trump, acima dos interesses dos Estados Unidos, coloca os seus próprios interesses. Sim. E aí não foi diferente, né? Ele coloca um sócio dele para pegar esse Dana White, ele fala que o UFC só existe por causa do Trump, só existe nos Estados Unidos por causa do Trump, porque o McCain pegou e falou, não, isso aí é uma barbaridade, isso aí, e baniu
o UFC dos Estados Unidos por causa da violência intrínseca a esse esporte, que desfigurava, que matava, que, enfim. E aí, não. Foi graças ao Trump que o UFC conseguiu se legalizar. Então, portanto, esse Dana White deve muito ao Trump, e o Trump, por sua vez, está ganhando dinheiro em cima do Dana White. Assim, sabe a indecência em estado puro? Isso é o Trump, né? Sim. Que descreve muito bem políticos de extrema-direita no geral, né? De Incrível. botar interesses privados, interesses pessoais acima de qualquer interesse público e coletivo, né? Edu? É tão simbólico, né, que ele destrói o Palácio da Casa Branca, né, o símbolo maior do poder executivo, destrói. Primeiro ele destrói para fazer um salão de baile. Então, ele destrói uma parte da Casa Branca. Depois ele destrói uma parte do jardim, chamado Jardim das Rosas, para criar um pátio para botar mesas para as pessoas comerem. E daí ele acaba de vez com esse negócio, com um grande gramado atrás, destruindo o gramado para colocar um ringue de lutas, né? Que, como bem lembrou a Laura, ali é o coliseu particular dele. Então é muito simples. Tudo sem licitação, né? Tudo sem licitação, tudo porque era necessário ser muito rápido. Então não dava para fazer licitação. E aí é aquela coisa, é chamado para fazer a limpeza lá do reflecting pool, lá da piscina refletiva em frente ao Memorial do Lincoln, chama o cara que faz a manutenção do campo de golfe dele. E assim as coisas vão indo, sob o manto de que é tudo de graça. Não, ninguém está cobrando nada. Só que o cara nunca tinha feito uma obra pública e agora está fazendo. As coisas são encaixadas de uma maneira muito sutil para quem é burro. E só um outro detalhe. Quem que fez aniversário ontem? Quem que fez 80 anos ontem? Foi a Laura Capriglione? Foi o Carlito Neto? Não, foi o Trump. Justo ontem ele fez 80 anos e justo ontem aconteceu o evento. E o juiz achou, né, pediram lá um injunction, né, uma suspensão imediata para não haver, e o juiz achou que não era problema, não era questão pessoal, era realmente um evento para os estadunidenses. Cada um acredita no que quiser, né? Carlito, para fechar. Então, eu pratico arte marcial, né? Minha esposa é faixa marrom de jiu-jitsu, eu sou faixa azul, no final do ano eu vou mudar para faixa roxa. Inclusive está aqui a medalha da minha última competição, né? Fiquei em terceiro lugar lá em 2024. Acompanho o UFC há muito tempo, outras competições também. E assim, ontem, além de ser chocante, tudo que como a Laura e o Edu trouxeram aqui, parecia que eu estava assistindo um episódio de The Boys. Eu não sei se todo mundo aqui já assistiu a série do The Boys, mas parecia o Capitão Pátria, o Trump ali, né? Fazendo o trabalho dele para divertir o público que estaria gritando ali. Um evento esvaziado, inclusive, cheio de publicidade de Big Tech. A Meta dando presente aos militares estadunidenses. Aí tinha elogios à SpaceX, elogio à empresa de internet do Elon Musk, gratidão, porque inclusive é até interessante, né? O Elon Musk estava brigado com o Trump, porque disse que os documentos do caso Epstein não tinham sido vazados, porque o Trump estava no meio dos documentos. E aí agora já fizeram as pazes de novo, né? Encheu o bolso do Musk de dinheiro de novo. O Musk se tornou o primeiro trilionário do mundo, né? Muito motorista de Uber aí, inclusive, parabenizando o Musk por ter se tornado trilionário, né? Como se o Musk, né, estivesse trabalhando como entregador do iFood e tudo mais. Mas me deixa chocado por dois motivos, Thalita. Primeiro, que o ambiente da arte marcial é um ambiente completamente contaminado pela extrema-direita. Não tem só a praticante da extrema-direita, isso é um fato, a prova sou eu e minha esposa, né? Nós praticamos jiu-jitsu há alguns anos, eu desde 2009, minha esposa desde 2018, entre idas e vindas, né? Eu tenho mais de 10 anos de jiu-jitsu, e é lamentável ver o que é que uma atuação que deveria ser uma atuação em prol do esporte, como a Laura falou, foi uma representação vagabunda, fubanga, de batalhas do Coliseu. Porque assim, eu acompanho, como eu disse, o UFC há muitos anos. Eu nunca vi um evento tão ruim, tão mal feito. O desvio total, inclusive, do objetivo. As roupas dos lutadores fazendo alusão à bandeira dos Estados Unidos da América. Militares das Forças Armadas, as três que deveriam estar trabalhando ou de folga, estavam ali servindo de instrumento decorativo para o Donald Trump. E essa situação patética, onde os lutadores saíam de dentro da Casa Branca em direção ao octógono, inclusive o lutador brasileiro que fez a luta principal,
uma das lutas principais, que foi o Poitin, que é descendente de indígena, inclusive, perdeu a luta, né, para um francês, que deve ter incomodado o Trump, de certo modo. E o tanto de brasileiro que estava lá lutando também, Thalita, que apesar de serem brasileiros, assim, são fãs do Trump, né, idolatram o Trump. Então, como praticante de arte marcial, para mim, um espetáculo bizonho. Quem não assistiu a série The Boys ainda, assista, porque de verdade parecia um episódio do The Boys, não parecia que era algo real. E quem tiver assinatura do streaming que foi transmitido, dá uma passadinha só para ver o nível que foi aquilo. E eu lamento, né, como praticante de arte marcial e como alguém que defende a democracia, porque esse cabaré aí, desculpa o termo, Thalita, nunca aconteceria no Brasil, porque a legislação brasileira jamais aceitaria esse espetáculo medonho e patético promovido pelo Trump. Que bizarro, né? Tem muita gente também lembrando o fato de Donald Trump ter cortado verba para vários programas sociais dentro do país. E daí faz um espetáculo como esse, bizarro, em que, enfim, não há qualquer valor agregado aí para a população. É realmente esfregar na cara do povo americano. E com isso ele vai, claro, ter a sua rejeição ainda maior e, enfim, e vai... Ou não, né? Ou não. Porque vamos lembrar que o aniversário do Trump, que coincide com o aniversário dos Estados Unidos, né, o ano passado, foi aquele desfile que parecia o nosso desfile, né, dos carros militares fumegantes. Foi um fiasco. Ele tentou fazer isso, fez pela primeira vez um desfile militar na porta da Casa Branca, a pretexto de comemorar os Estados Unidos, mas na verdade uma autocomemoração, e foi aquele negócio horroroso. Esse ano, ele resolveu fazer um espetáculo para a machosfera, um espetáculo para essa coisa, nós somos os homens que não foram feminilizados pelo discurso woke, né? Que é aquela história que eles acham que o problema dos Estados Unidos é que os Estados Unidos, os homens ficaram muito fraquinhos, muito politicamente corretos e tal. Então ele escolheu a dedo mesmo. O que fazer esse ano? Vamos fazer um espetáculo para a machosfera, que é, na verdade, a base mais querida e mais fechada com o MAGA. Então eu acho que ele fez um discurso ali para a bolíssima dele, porque essa bolha é a bolha dos machos ressentidos. Aqui também a gente vê a mesma coisa, né? A bolha dos machos ressentidos é a base do bolsonarismo também, né? É quem lota a Avenida Paulista no 7 de setembro, né? Isso. Lota em termos, inclusive. Vamos seguir, olha só, o presidente Lula desembarcou na França para participar da cúpula do G7, o encontro que reúne as principais economias desenvolvidas do mundo. Convidado pelo presidente francês Emmanuel Macron, Lula participa das discussões ao lado de líderes de países emergentes, como a Índia, o Quênia e a Coreia do Sul. O encontro também terá a presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O governo brasileiro vê a chance de uma conversa entre Lula e Trump durante a cúpula, mas não há uma reunião formal marcada entre os dois presidentes. Além dos debates sobre guerras, economia, comércio internacional, Lula terá encontros com Macron e com a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi. Na pauta está o avanço das negociações para um acordo comercial entre o Mercosul e o Japão, que é considerado estratégico pelo governo brasileiro. Realmente, não há nada formal até o momento em relação ao encontro entre Lula e Donald Trump. No entanto, a gente lembra na abertura da conferência da ONU, quando eles se encontraram nos corredores, foi naquele momento que Trump lembrou e disse que eles tiveram uma ótima química. Enfim, é um encontro que de repente pode acontecer em corredores dessa cúpula do G7 também, e por isso uma expectativa grande em relação a esse encontro. Edu? Estou aqui pensando, eu não sei se eu vejo vantagem em encontrar com o Trump justo nessa semana em que o assunto que o domina é um outro muito relevante, né? Está sexta-feira marcado para acontecer a assinatura do acordo de paz, acordo de cessar-fogo, acordo de rendição, deem o nome que quiserem, para a guerra com o Irã. Então, não sei se seria o caso. Tivemos lá na ONU, aquele momento lá da química, num encontro casual, né, um entrando e outro saindo da sala, porque de fato era casual. Aliás, ele era impossível de não acontecer, porque sempre é o primeiro discurso da Assembleia Geral é do presidente brasileiro e o segundo é do presidente americano, que é onde fica a ONU. Então, eles iriam forçosamente se encontrar.
não sei se nesse momento seria tão conveniente quanto foi daquela vez, ou quanto foi no encontro que aconteceu na Ásia, quanto entre aquela reunião no corredor e a reunião na Casa Branca. Eu, honestamente, preciso ver mais detalhes aqui e pensar um pouco mais sobre essa possibilidade. Mas, por outro lado, é muito interessante a ida do presidente, que não ia antes, né, dessas novas sanções contra o Brasil, é muito interessante que ele vá para as outras bilaterais. E é mais interessante também para que ele se mostre como um líder internacional, coisa que o nosso Flávio Bolsonaro tenta demonstrar que conversa com os Estados Unidos, mas nem isso ele consegue na maneira em que ele pretendia, né? Porque o Trump acaba o atrapalhando ao invés de ajudá-lo no momento em que ele acha que isso é possível de acontecer. E só um outro detalhe, não gostei do chapéu preto. Para a imagem do presidente, aquele claro, né, deixa muito menos... Eu estou falando de semiótica, não estou tirando sarro, não. Falando aquele chapéu claro, dá mais uma imagem de jovialidade no presidente. Ele está usando o chapéu por causa da recuperação do câncer no couro cabeludo, né? Mas acho que aquele outro ficava ficava mais imponente até do que esse que ele resolveu usar. Espero que tenha um motivo superveniente para essa escolha. Achei que ficou elegante, acho que o branco deixava com um ar mais despojado, e esse preto acho que deixa com um ar elegante, assim, G7, enfim. Carlito, para finalizar, o Carlito está com horário, né? Eu quero que ele comente, que eu já vou me despedir logo depois. Por favor, Carlito. E eu quero dizer, inclusive, de novo aqui o motivo do meu horário, né? Na semana passada eu trouxe aqui o caso de censura que eu estou sofrendo, e hoje às 11h30 eu vou participar de uma audiência com a esposa do deputado federal Rodrigo Valadares, porque eu denunciei na Câmara de Vereadores um pedido para averiguação se o endereço dela era em Aracaju ou se era na Barra dos Coqueiros, que é um município da região metropolitana, já que o regimento da Câmara proíbe que o vereador more em outro município. E ela me processou, basicamente porque eu pedi que a Câmara verificasse se ela realmente morava aqui ou não. Não imputei nenhum tipo de crime a ela, nem nada do tipo. Mas enfim, só para que o público entenda como é que está a política aqui no estado de Sergipe. Eu gostei, viu, Edu? Da beca do nosso presídio aí, viu? Achei ele elegante. Inclusive, na academia que eu treino essa semana, eu pedi para minha personal passar o treino que ele faz para mim, porque como eu sou bariátrico, eu falei, não, eu vou fazer um treino de idoso. Mas não deu não para eu fazer o treino que o presidente Lula fez. E adianto para vocês aqui, tá muito acima do meu desempenho na academia. E sobre essa participação dele em um evento importante como o G7, concordo com o Edu, é para ele mostrar o tamanho que ele tem na discussão de temas importantes a nível global, e que o Trump tem acumulado, inclusive, derrotas aí. Essa questão, por exemplo, envolvendo a guerra do Irã, para mim uma reedição da situação envolvendo a guerra do Vietnã, onde os Estados Unidos da América, na prática, perderam a guerra, mas utilizaram o universo cinematográfico hollywoodiano para fazer 200 filmes, dando a entender que, na verdade, era o oposto, que eles derrotaram os Vietcongues, que eles derrotaram o Vietnã e que, na verdade, eles seguiram ali, de alguma maneira, vitoriosos de algo que a gente sabe que não é. A aprovação do Trump nos Estados Unidos da América também, Thalita, tem levantado muita preocupação, né? Pelo menos para ele. Ele tem uma rejeição de mais de 64%. Se fosse aqui no Brasil, Lula, a mídia já estaria publicando: governo Lula acabou, fim do Lula, né? Acabou o PT, o Lula vai se aposentar, mas como é o Trump e uma parte significativa da mídia estadunidense é bancada ou apoiada de alguma maneira pelo governo dos Estados Unidos da América, por empresários ligados ao governo Donald Trump e por aliados do Trump, né, que comandam algum desses veículos, eu acho que essa situação pode ser favorável ao presidente Lula, eu acredito também, viu, Edu? Por quê? Porque, assim, numa semana que o Trump está tendo de lidar com a situação do Irã, né? O presidente Lula vai bater com ele de frente ali em outro evento, porque mesmo que ele não encontre com o Trump, o Lula vai falar da situação que está acontecendo com o Brasil nesse evento. E não vai falar para a parede, não vai falar para os petistas, para os esquerdistas, vai estar falando isso para o mundo. E vamos lembrar que recentemente o Lula apareceu na The New York Times como o político que enfrentou o Trump e venceu. Assim como o Irã enfrentou os Estados Unidos da América e está vencendo. Então eu acredito que a gente pode ter sim resultados muito positivos dessa situação, e a situação para o clã Bolsonaro em relação a isso, inclusive, piora, porque você tem o presidente da República indo em um evento internacional defender a soberania nacional, enquanto você tem uma família
entregando documentos sigilosos do seu país para um país estrangeiro, dizendo que vai dar o Pix, que vai dar terras raras, e finalizando dizendo o seguinte: o que é bom para os Estados Unidos da América é bom para o Brasil. E aí a gente já sabe o que é que ele quer dizer com isso, né? Perfeito. Carlito, muito obrigada. Sucesso nessa próxima empreitada, pois é. E a gente segue se falando. Um beijo grande para você, boa semana por aí. Beijo, até mais, tchau. Até, tchau, tchau, Carlito. Carlito sempre com a gente aqui às segundas. Vamos falar agora sobre pesquisa eleitoral. Nova rodada da pesquisa BTG Nexus reforça a liderança do presidente Lula na corrida presidencial de 2026 e aponta um eleitorado cada vez mais decidido. Veja só, no principal cenário de primeiro turno, Lula passou de 40% para 42%. Já Flávio Bolsonaro caiu de 35% para 33%. Com isso, a distância entre os dois aumentou de 5 para 9 pontos percentuais. Os demais candidatos ficam distantes, com Ronaldo Caiado e Renan Santos marcando 4%, enquanto Romeu Zema, Joaquim Barbosa e Augusto Cury registram 2% cada. A pesquisa também mostra que a maioria dos eleitores já tomou sua decisão. 73% dos entrevistados dizem que o voto está definido e não deve mudar até a eleição. O índice é o maior da série histórica desse levantamento. No segundo turno, Lula vence todos os adversários testados. No confronto direto com Flávio Bolsonaro, o presidente saiu de 47% para 49%, enquanto o senador recuou de 45% para 43%. A diferença, que era de 2 pontos em maio, passou para 6 pontos em junho. Contra Romeu Zema, 49-39%. Diante de Ronaldo Caiado, 48-39%. Contra Renan Santos, 49-36%. Os dados de potencial de voto e rejeição também favorecem o presidente. 45% dos brasileiros afirmam que votariam em Lula, mas não em Flávio Bolsonaro. Já 39% dizem que votariam em Flávio, mas não em Lula. Esse resultado indica que o petista ampliou sua vantagem neste indicador ao longo dos últimos meses. A pesquisa ainda mediu o conhecimento da população sobre temas que ganharam destaque no noticiário recente. 86% dos entrevistados dizem ter algum grau de conhecimento sobre a decisão dos Estados Unidos de classificar facções criminosas brasileiras como organizações terroristas. No caso do tarifaço anunciado pelo governo americano contra produtos brasileiros, o conhecimento é menor, mas ainda assim majoritário. 73% afirmam ter ouvido falar do assunto, enquanto 26% dizem desconhecer a medida. Quando a pergunta é sobre a maior preocupação dos brasileiros, a segurança pública assumiu a liderança isolada. 33% citam violência e criminalidade como o principal problema do país, o maior percentual da série histórica. Na sequência, aparecem saúde pública, com 25%, e corrupção, com 23%. Educação e classe política somam 15% cada. Já a inflação, custo de vida e preços altos registram 11%. A Nexus BTG entrevistou 2.017 pessoas entre 12 e 14 de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o índice de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no TSE, sob o protocolo 06645/2026. Laura, avaliações gerais diante desses resultados, principalmente relacionados ao presidente Lula. É a lógica, né? Vamos falar, nós, apesar de um monte de gente achar que as redes sociais e a narrativa substituem a vida, tem uma coisa concreta, né? Quer dizer, o presidente Lula tem conseguido lidar com muita maestria, e não porque o cenário seja simples. O cenário é muito complexo, e esse final de semana aqui, essa semana, eu fiquei impressionada com a complexidade da coisa. E quando a gente vê o que está acontecendo no Peru, o que está acontecendo na Colômbia, né? Quer dizer, duas coisas que a gente estava até ontem dando por certo. Olha, não, vamos ganhar, a esquerda vai em frente, vai muito bem e tal. E o presidente Lula está conseguindo se esquivar das armadilhas, das cascas de banana, das provocações e tal, e está objetivamente conseguindo desidratar, né, a candidatura do Flávio Bolsonaro de uma maneira que, a meu ver, é desesperadora. É tão desesperadora que eu já estou vendo gente fazendo conta de chegada, que é o seguinte:
vocês repararam, né? Quem é que o Eduardo Bananinha quer colocar de vice do Flávio, do irmão? Quem é que ele quer colocar? O PL, tem um monte de gente, está querendo colocar a Tereza Cristina. Pô, a Tereza Cristina, uma mulher de direita, raiz, agronegócio, pô, que atrai simpatias de mulheres e tal. O Eduardo Bolsonaro chega e fala, não, tem que ser a Zanata. A Júlia Zanata. Por que tem que ser a Júlia Zanata? E você sabe, eu fiquei besta. A explicação de por que ele quer a Júlia Zanata, que não atrai um voto, em vez da Tereza Cristina, que obviamente poderia atrair um monte de gente, porque é uma mulher séria, porque é uma mulher, enfim, não tenho nada que a desabone moralmente, em princípio, do seu fato de ser bolsonarista, mas a Tereza Cristina, eles têm medo, por quê? Porque eles sabem que ela seria a vice do impeachment. Se o Flávio ganha a eleição, quem é que... E aí amanhã começa uma onda... Rachadinha, Dark Horse, o Rachadinha, Dark Horse, vem mais escândalo. Quem é que seria o empichado? Seria ele, e quem assumiria a Tereza Cristina? A Júlia Zanata não. Então, quando você vê que o lado de lá começa a fazer conta, supondo que na hipótese remota de que eu ganhe, eu preciso evitar que eu sofra um impeachment. Gente, então nós estamos falando de uma candidatura que está condenada antes da eleição, depois e mesmo que eleita, entendeu? Então é um desespero, porque eles sabem que eles perderam completamente a narrativa, a verdade, enfim, a confiança do eleitor brasileiro. Então eu acho que o Lula está se movendo com muita cautela, com muita, enfim, com muita segurança, mas sem arroubo, e eu acho que está certíssimo, é assim que nós vamos ganhar essa eleição, e que bom que nós temos esse gênio estrategista, que é o Lula, né, aí mandando no rolê. Podemos falar depois, Edu, até queria que você falasse um pouquinho sobre como é que fica o Alcolumbre nessa história toda e na escala 6x1, né? Mas, perfeito. Enfim. Aliás, o PL escolheu agora o dia 25 de julho para lançar a candidatura de Flávio Bolsonaro, oficializar a candidatura. A gente comentava até bem pouco tempo atrás sobre essa questão de ser Flávio Bolsonaro de fato candidato ou se agora nessa reta final eles até trocariam o nome, né? E pelo que a gente está vendo, não, eles vão manter Flávio Bolsonaro, com o grande questionamento sendo agora quem vai ser o vice de Flávio, né? Edu, quero te ouvir. Sobre essa história da Júlia Zanata, começou a circular, eu não sei se é novo ou se voltou a circular, porque eu não acompanho tão de perto, um vídeo em que ela confessa ser casada com um homem casado. Não sei se vocês viram isso aí, aquele Três Irmãos, aquele podcast, né? Em que ela confessa que é amaziada. Ela tem 2 filhos, um homem que continua casado no papel, não se divorciou. Isso, para quem é católico praticante, é pecado, é viver em pecado. Né? Então, aí isso surge justamente no momento em que o nome dela aparece como uma possível vice. Diz que tem mais coisa do tempo que ela era que ela era estudante universitária e tal. Então, a turma tem um telhado de vidro, e não basta ser de vidro, é vidro fininho, assim, dessa grossura. As coisas começam a complicar à medida em que eles vão querendo ter destaque. Ficasse lá roubando na rachadinha, né? Dificilmente o Ministério Público iria pegá-lo. Mas não, eles alçaram voos mais altos, ainda bem que tentaram e ainda bem que alçaram, para que fiquem expostos, para que a gente fique sabendo e também o Ministério Público fique sabendo das coisas que essas pessoas fazem. Aliás, no caso do casamento amaziado aí, que os católicos tão fervorosos de Santa Catarina fiquem sabendo. E eu, como observador do Congresso Nacional, quero mais é que ela saia como vice, porque ela tem muito voto. À medida em que um candidato que tem muito voto na Câmara dos Deputados deixa de competir, é voto na mesa. Não vai aparecer alguém para herdar todos esses votos dela e não mudar o cenário com relação ao que foi a eleição passada. Então eu quero mais que ela saia como vice do Eduardo mesmo, do Flávio mesmo. Flávio. Daí é menos um senador e menos uma deputada de extrema-direita que estarão, e aí eu não falo pessoalmente, claro, o Senado sim, que é uma eleição majoritária, mas
no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, tem por causa do componente da contagem de votos, da maneira que se estipula do quociente eleitoral. É bom que quem tem muito voto fique de fora. A gente tem falado disso com alguma frequência. Com relação à pesquisa, acho que não há surpresa, né, que as bordas estão aumentando. Também não me impressiono com o fato de 70 e poucos % dizerem que já tem candidato definido. Se você olhar, vai ser o que tem o Lula, o que tem o Bolsonaro e um pouquinho de cada lado. Ainda não é o final da eleição, ainda não é, né, batido na pedra que o presidente Lula com isso ganha a eleição. Ainda não é no primeiro turno, mas repito o que eu tenho dito há bastante tempo. A possibilidade existe e é cada vez maior essa possibilidade. Que, de novo, não quer dizer que vai acontecer e nem que eu ache que vai acontecer. Mas acho que a possibilidade é cada vez maior. Eu, com base nisso, olharia para essa pesquisa como dado que emerge sendo segurança pública volta a ser o principal ponto de preocupação da população. Porque, para além de falar as verdades sobre Flávio Bolsonaro, tem que ser ditas, as verdades sobre o governo do pai do Flávio Bolsonaro, que tem que ser lembradas, principalmente a pandemia, e aquilo que o governo federal faz, é importante dizer o que vai fazer de segurança pública. Tem feito, ou pelo menos tem anunciado um caminho, que é com relação às mulheres. Por quê? Mas são só as mulheres. Não. Só que a esquerda, o PT, progressismo, tem muita dificuldade em entrar nesse assunto, porque já há um bloqueio. A sociedade aqui, bateram tanto na tecla, a esquerdista é amigo de bandido. Então, quando você pegar por um ponto em que sai desse círculo já desenhado e massificado na população, espera aí, ele está defendendo as mulheres. Alguém está defendendo as mulheres. E as mulheres verem que estão sendo defendidas é segurança pública e é um ponto que pode ajudar a agregar voto naqueles que ainda não se convenceram com relação ao candidato para a eleição. É engraçado, né? Com base numa pesquisa como essa, que coloca aí a segurança pública como um ponto-chave de atenção da população, a candidatura do Flávio Bolsonaro foi lá para os Estados Unidos e tentou e conseguiu, né, articular essa classificação de organizações criminosas como organizações terroristas. E foi um tiro no pé. Foi um tiro no pé, como a gente bem viu agora, e que a grande massa da população, isso acho que a Quest que trouxe, né, eu comentei com o Edu na semana passada, as pessoas acham que não foi benéfico, que na verdade concordam com essa classificação, mas que os Estados Unidos não tem nada que interferir na nossa política interna. Então, assim, acabou sendo um tiro no pé nessa que é uma bandeira que a extrema-direita, enfim, tem carregado como algo bastante importante. Diga, Laura. Você sabe que eu acho que a gente... apareceu isso na pesquisa. A maior preocupação do brasileiro é a segurança pública. É aquela pergunta que já tem embutida a resposta. Porque é claro que, como o noticiário todo do país foi contaminado por essa discussão das facções criminosas, do Flávio Bolsonaro indo lá, o PCC, o CV, o não sei o que lá, nananana, e se falou muito amplamente nisso. Isso aí, obviamente, quando você vai para a pesquisa, você pergunta qual é o problema do Brasil. O cara ouviu falar da semana inteira, ele ouviu falar de CV, de PCC, de não sei o que lá, nanana. É impossível que a pergunta não seja contaminada pela repercussão do noticiário de política, entendeu? Então, mas eu, essa semana, tive que ficar em casa, obrigada por uma gripe, e assisti com muita atenção os programas policiais. Sim. Cara, eu não acredito nessa questão, entendeu? Porque eu vou falar para você, sabe o que aconteceu? Está acontecendo já hoje uma coisa que é o seguinte, a pauta dos programas policiais não é mais o bandido isso, o bandido aquilo. Sabe do que está sendo travado? É violência doméstica, é o cara que matou a mulher, que não sei o que lá, que fugiu, que a polícia foi, pegou. Violência doméstica, os programas vespertinos de polícia estão totalmente influenciados por essa pauta, porque é a grande pauta emergencial mesmo, né? E daí sobre o que mais? Golpes e tal, não sei o que. Mas aquela situação que a gente tinha até um tempo atrás, de que o bandido estava aqui na esquina, isso não tem. E eu acho que isso é uma diferença crucial dos programas de hoje e dos programas de ontem.
E eu acho que isso tem a ver com uma mudança mesmo na vida da população. Mudou a vida da população. Porque para o cara que não tinha, e isso tem a ver com políticas públicas, mas tem a ver também com uma nova forma, que as camadas pobres estão vendo para sobreviver, que é o quê? Que é essa vida como trabalhadores precarizados e tal, não sei o quê. Então, eu não estou vendo essa emergência de segurança pública tal como aparece nessa pesquisa. O que eu acho é que essa declaração de que 33% acham que segurança pública é o assunto, é porque a gente teve, de fato a gente teve, vocês se lembram até uns 5, na época do Bolsonaro, você ia para um posto de saúde, não tinha médico. Sim. Você ia para uma AMA, não tinha atendimento. Não tinha remédio, não tinha não sei o que lá. A saúde pública, não é que ela esteja boa, eu não estou dizendo que ela está boa, mas acabou aquela situação de que a população chega no local e não tem atendimento, não tem nada e tal, não sei o quê. Então, a saúde rebaixa, mas a segurança pública também rebaixou. Agora, quando você fala qual é o maior problema, você tem que escolher um. E aí você vai escolher um, é qual? É o que está aparecendo no noticiário. CV, PCC, está falando terrorismo, isso, aquilo, outro. Então, eu acho que a gente tem que... Essa é uma pauta da direita, eles quiseram colocar de novo essa pauta no centro do noticiário, só que eu acho que nós estamos respondendo da maneira correta. Investigação da Polícia Federal e as pautas que importam mesmo para o povo, que é o quê? Você vê o Lula, o que o Lula está falando? São as investigações da Polícia Federal e fim da jornada 6x1 e transporte gratuito. Eu acho que aí a gente começa a entender que não é segurança pública como a gente já teve no passado, aquela emergência que estava todo mundo, o cara pegava, andava na rua, desesperado, porque vão me roubar, vão me sequestrar. Sequestro, há quanto tempo a gente não vai falar de sequestro, gente? Você entende que mudou, não é mais o mesmo crime, nem o mesmo tipo de coisa que acontecia, que acontece hoje. O crime mudou, inclusive, né? Então, por isso eu acho que a gente tem que olhar para uma pesquisa como essa, vendo o que é que o noticiário estava falando e como que as pessoas podem ter sido influenciadas pelo noticiário mais do que pelas condições objetivas da vida. Faz todo sentido, perfeito. Eu vi agora aqui, só para completar aqui, eu estava dando, claro, enquanto a Laura estava falando, eu olhei na pesquisa, o item é segurança, violência e tem mais um, olha lá, segurança, violência, não apareceu para mim na tela aqui ainda. Aqui. Violência, segurança e criminalidade. Violência contra a mulher pode estar aqui. Violência doméstica pode estar aqui. Violência contra as crianças pode estar aqui. Né? Então, alô, institutos de pesquisa, a bem da verdade, vamos separar violência doméstica de criminalidade. Né? Porque daí mostra, inclusive, bate no ponto que eu estava dizendo, é algo que a população quer ver sendo resolvido, e que a Laura falou que está aparecendo mais nos programas policiais. Está deixando de ser o cara com o berro na janela do carro para ser o que eu faço para me proteger, para proteger a minha filha do tio que está aqui dentro da minha casa, que eu tenho que receber porque é o irmão do meu marido, né? Ou o meu próprio marido, ou o irmão da criança. Então, enfim, é uma preocupação que pode estar embutida aqui, quer dizer, está no item, certamente está, mas que seria interessante saber qual é o tamanho da preocupação, porque a mim é chocante e acho que é um caminho que, para além da prática, para além da impor-se sobre a realidade, uma necessidade do país, é um caminho politicamente interessante de ser trilhado. Porque daí é aquela coisa, tem que fazer e tem que contar que está fazendo. Só fazer melhora a situação, mas não melhora politicamente. Tem que fazer e contar o que está fazendo. Perfeito. Deixa eu trazer mais notícias para a gente. O julgamento de Eduardo Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal acontece amanhã, terça-feira. O caso será analisado pelos ministros da primeira turma, o mesmo colegiado que julgou o ex-presidente Jair Bolsonaro. A PGR pediu ao Supremo a condenação do ex-deputado federal por coação. Eduardo é acusado de constranger integrantes da corte e interferir nas investigações relacionadas aos atos antidemocráticos e à tentativa de ruptura institucional após as eleições de 2022. O julgamento acontece poucas semanas após novas aproximações entre aliados de Bolsonaro e o governo de Donald Trump. Segundo informações do jornal O Globo,
O STF prepara uma resposta institucional às articulações internacionais de Eduardo Bolsonaro. Ministros da primeira turma devem usar o julgamento para reforçar a defesa da soberania nacional e da independência do judiciário. Então tá aí, a gente tem Eduardo Bolsonaro sendo julgado e num julgamento que pode pôr fim a essa atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, ainda que ele vai continuar lá e não vai vir para o Brasil, não vai voltar para o Brasil. Enfim. Graças a Deus. Sim. Fica lá, fica lá. É que a gente queria ele respondendo à justiça, de repente. Com certeza, isso. Mais um refugiado, exemplo de Carla Zambelli, exemplo de Ramagem, exemplo de tantos outros do campo da extrema-direita que estão lá foragidos. Evidentemente. Né? Foragidos da justiça. Isso. Foragido, exatamente. Vamos acompanhar. O presidente Lula sancionou o novo marco legal do transporte público coletivo. Na prática, essa nova lei abre caminho para que estados e municípios possam buscar outras fontes de recursos para bancar ônibus, metrôs e trens. Entre as alternativas previstas estão receitas de publicidade, exploração comercial de espaços ligados ao sistema e recursos da CID Combustíveis, que é a contribuição cobrada pelo governo federal sobre a comercialização e importação de combustíveis. O texto também estabelece metas de qualidade do serviço prestado. Com essa nova legislação, ganha força o debate sobre modelos de financiamento que já permitiram a adoção da tarifa zero em dezenas de cidades brasileiras. É a próxima luta, né, Laura? Assim, a gente tem escala 6x1 aí à vista, mas a próxima é tarifa zero. O transporte é caro, é ruim e deixa o povo na mão de uma maneira vergonhosa. É isso que você estava falando, isso. Entendeu? Quer dizer, a Thalita hoje experimentou essa coisa. E é toda hora, né? Quer dizer, o cara paga uma tarifa caríssima para ter um serviço de péssima qualidade. E o que eu acho que o governo Lula está fazendo é dando voz para essas pessoas todas que são humilhadas diariamente, né? Quer dizer, não é mais uma possibilidade você chegar atrasado no trabalho porque a linha azul aconteceu isso, a linha vermelha aconteceu isso, a linha turquesa aconteceu isso. Não, todo dia a gente tem ou uma coisa ou outra, ou uma linha ou outra. E como o sistema é todo interligado, uma crise num ponto gera repercussões em todos os lugares. E isso porque o Edu gosta de falar, e eu vou repetir o Edu, é aquela coisa, um monte de gente falava privatiza que melhora, e o que a gente está vendo é que as privatizações que foram feitas em um monte de lugares resolveram o ponto de vista das empresas, das concessionárias, mas o povo continua pagando muito para ter um serviço ruim. Então eu acho que essas iniciativas que o governo Lula está tomando, esses estudos que estão sendo feitos agora, vão responder a um anseio da população que compromete muito dinheiro e muito tempo, né? Quer dizer, o problema e isso é uma discussão que veio agora com a discussão do fim da escala 6x1, um monte de gente falando, o problema não é só o quanto você trabalha, é o quanto você trabalha, o tempo que você perde dentro do transporte coletivo, o estresse dentro do transporte coletivo, enfim, essa desumanização. O que a gente vê mais naquele Bom Dia São Paulo, que passa aqui em São Paulo, da Globo, são aquelas plataformas do metrô e dos trens lotadas, as pessoas tratadas como sardinha em lata. Quer dizer, então eu acho que o Lula acerta mais um golaço. Ele está falando de condições reais. Ele não está falando, olha, eu quero socialismo ali ou acolá. Ele está falando, eu quero dignidade para o povo pegar e poder ir trabalhar sossegado e viver feliz. É isso. Então eu acho que é o Lula pragmático, é esse Lula que está conseguindo convencer a população de que ele é um cara que está do seu lado, que está lutando do lado do povo trabalhador. Sabe que eu fui deixada na mão, né, pelo transporte público? Dá uma olhada, eu tirei essa foto aqui logo de manhã, deixa eu ver, tá indo ainda para o pessoal da técnica, o tanto cheio que estava realmente a estação de trem por uma falha técnica do metrô, e daí do trem, no caso. E daí você sabe que eu vim ouvindo rádio, e daí a rádio dizia assim, né, se não me engano era a CBN, falando assim, porque falha realmente na linha
acho que é Turquesa, eu não lembro qual é a linha do trem que pega aí Santo André. Mas as linhas privatizadas com transporte normal, tudo normalizado, sabe? E já causa esse acirramento, tá vendo? Olha lá, o que é privatizado é bom, o que é público tá aí, essa tranqueira, essa porcaria. Então, assim, eles fazem questão de ressaltar isso nesse momento, porque a gente sabe que tem muita falha também nas linhas privatizadas e que não é chamada a atenção dessa maneira quando é na pública. Thalita, não precisa ir longe. Eu estava na China, o dia que eu pego eu vejo uma notícia, uma das poucas notícias que a China dá sobre o Brasil, era falando sobre o descarrilamento de uma composição do metrô em São Paulo, numa linha privatizada, entendeu? Quer dizer, descarrilamento, ou seja, linha privatizada. Só que aí não é, aí ninguém fala que a linha está privatizada, aí é a linha amarela. Isso. Linha amarela, tem a linha azul, rosa, turquesa, tem a linha amarela. Só que essa está privatizada e foi ali que descarrilou. Então, a má-fé dessa narrativa que endeusa a iniciativa privada simplesmente desonesta, né? E é uma vergonha para a imprensa brasileira. Perfeito. Edu? Eu vejo essa medida que foi tomada pelo governo de fazer passar essas linhas de financiamento para o transporte ser de graça extraordinário. Porque na hora em que isso for para o Congresso, e aí os caras vão tentar combater, porque combatem qualquer coisa que vem do governo, já não tem um argumento. Como é que eu vou pagar essa conta? Como é que o prefeito e o governador vão pagar? Está aqui. Já há 5, 6 meses, muito provavelmente, quando essa discussão começar no Congresso Nacional, que vai ser a primeira grande discussão do terceiro mandato, do quarto mandato do presidente Lula, né? Depois da passagem da eleição, já está resolvido o problema. Aqui, outras cidades no mundo, outras cidades no Brasil, e a sua cidade tem já fizeram, e a sua cidade tem toda a condição de fazer a mesma coisa. Aqui tem outras linhas de financiamento, outros jeitos de ganhar dinheiro, para que você não cobre da pessoa que está entrando no ônibus, ou que ela passe o cartão, ou que ela tire dinheiro do bolso. Que aquilo já saia do imposto que o trabalhador e a trabalhadora pagam. E mais, nisso que a Laura falou, de fazer, são medidas práticas para o trabalhador e para a trabalhadora do Partido dos Trabalhadores. Eu acho que isso é muito importante como marca também, como mensagem. Porque se você pegar, as 3 grandes marcas, qual é a grande marca do governo? São 3. Serão, né, a partir do momento em que essa última for aprovada. E também passar no Senado definitivamente o fim das 6x1. É melhorar a vida de quem trabalha. Por quê? O imposto de renda, R$5.000, é para ficar dinheiro no bolso de quem trabalha, de quem tem renda e paga imposto de renda, tendo até 5.000. Nós não estamos falando de grandes bilionários. Esses até não pagam, né? Então, eu estou falando de quem trabalha, faixa da população dita classe média que trabalha. E aqui, tanto ao fim das 6x1, quanto ao transporte de graça, é para melhorar a vida do trabalhador e da trabalhadora. Claro, também vai estudante, também vai idoso, também vai qualquer outra espécie de cidadão e cidadã. Mas, fundamentalmente, olha, a tua vida de trabalhador, você que quer ser, que acha que é xingamento ser chamado de CLT, olha como era possível ser melhor a vida do trabalhador. E olha como é possível fazer com que a vida da trabalhadora tenha melhorado com o auxílio do governo, com medidas governamentais. Ou seja, governo faz diferença e medidas de proteção também fazem. Eu acho uma mensagem extraordinária. Só que, de novo, não basta fazer, tem que comunicar. Tem que fazer a leitura e entregar a leitura feita. E não ficar esperando que as pessoas façam aquele tipo, como aconteceu, por exemplo, como acontece, por exemplo, com Minha Casa Minha Vida, em que é um projeto, o maior projeto de moradia popular da história do país, e daí vai lá, pesquisa e pergunta a quem, em primeiro lugar, você atribui você ter conseguido a sua casa. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, eu. O projeto social acaba sendo... o programa social, né, a política pública acaba ficando lá para baixo. E tem que ser dito para as pessoas, porque elas começam a levar em consideração que é verdade. Sem esse tipo de ação governamental, sem esse tipo de trabalho do Estado, eu não iria conseguir, fosse com CLT, sem CLT, trabalhando 24 horas ou trabalhando 33. É aquela coisa que você falou, Laura. Vai lá o Elon Musk vira trilionário e tem trabalhador de aplicativo, trabalhadora de aplicativo dizendo que beleza, que maravilha, serei eu o próximo. Não será.
nem trilionário, nem milionário, muitas vezes nem milionário. Infelizmente, tem que ter esse tipo de auxílio, sim, e não é auxílio, isso é obrigação do Estado. Eu usei o termo errado. Perfeito. Tá aí a foto que eu comentei, só para mostrar para vocês a situação, então, da estação de trem do prefeito Celso Daniel em Santo André hoje pela manhã. Essa é a entrada da estação, o trem estava parado ali na frente, mas ninguém nem podia entrar dentro do trem, ele estava com as portas fechadas. Então, assim, muita gente ali esperando e todo mundo chegando meio apavorado, porque não sabia o que estava acontecendo. Não, e Thalita, é um direito fundamental, o direito de ir e vir. A direita gosta de falar tanto do direito de ir e vir, é o direito do povo trabalhador de ir e vir, que eles negam todos os dias com essas operações vergonhosas. Isso, e diga-se de passagem, os problemas que tem na linha do metrô, nas linhas não privatizadas, a gente outro dia estava entrevistando o cara do sindicato dos metroviários. É porque o Tarcísio está demitindo um monte de gente, está deixando desguarnecidas áreas operacionais fundamentais do metrô. Então é isso, né? Quer dizer, eles, enquanto não privatizam, o que eles fazem? Eles precarizam o serviço, demitem um monte de gente para as pessoas chegarem e falar, tá vendo, é tudo uma porcaria, vamos privatizar tudo. Então é isso, né? Quer dizer, a gente tem que ficar muito ligado, e eu acho que o que o Lula veio fazer é o seguinte, vocês querem armar essa armadilha? Nós vamos resolver, transporte gratuito para todo mundo. Aí eu quero ver. Entendeu? E você sabe que, para além disso, já está na imprensa um anúncio de que a estação de Santo André vai sofrer uma grande reforma, o que é positivo, bacana. Mas por quê? Porque ela está na lista de estações a serem concedidas para iniciativa privada. Então ele vai deixar tudo bonitinho, tudo reformadinho para depois entregar para a provavelmente esse perrengue que você passou hoje tem a ver com o projeto de pegar e falar, olha, tá vendo, essa podia ser muito melhor, privatiza que melhora, né? Como diz o Edu. Perfeito. Falando em política pública, vamos falar agora também sobre escala 6x1. A Câmara vota nesta terça-feira o projeto que acaba com a escala 6x1 e reduz a jornada para 40 horas semanais. O texto mantém os principais pontos já aprovados pelos deputados: jornada máxima de 40 horas por semana, garantia de pelo menos 2 dias de descanso e manutenção dos salários. A votação acontece em meio à pressão de centrais sindicais favoráveis à mudança e de setores empresariais que criticam essa proposta. A proposta do governo Lula ganhou força depois que a PEC sobre o tema ficou parada no Senado. Para o deputado Lindbergh Farias, vice-líder do PT na Câmara, a expectativa é que a aprovação na Câmara aumente a pressão sobre a casa presidida por Davi Alcolumbre. Qual a vantagem disso, pessoal? Se a gente vota o projeto de lei de urgência constitucional na Câmara novamente, aí Alcolumbre é obrigado a votar em 45 dias no Senado, porque senão vai trancar a pauta do Senado Federal. Tem outra vantagem, esse projeto de lei com urgência constitucional, porque projeto de lei, o presidente Lula, se tiver alguma coisa que eles modifiquem, pode vetar. PEC não. PEC não pode vetar. E a gente sabe que Rogério Marinho, Flávio Bolsonaro, essa turma está conspirando contra os trabalhadores. E a gente sabe que tem muito movimento de grupos empresariais se organizando contra. Então nós vamos ter que entrar a semana falando de 6x1 para vencer novamente na votação da Câmara e emparedar Alcolumbre para obrigar ele a colocar para votar. O Davi Alcolumbre pode estar colocando o Senado nessa forca, porque se de repente essa proposta passa na Câmara e chega no Senado nesse momento, agora a gente tem recesso, né? Em julho, volta em agosto ela aprovada, a gente tem 45 dias, que vai dar quando? Bem às vésperas da eleição para isso ser votado, enfim. Né? Isso é a forca que Davi Alcolumbre se coloca agora. Bom, trabalhadores de diversas categorias estão lançando uma carta nacional em defesa da redução da jornada de trabalho, sem redução salarial, e o fim da escala 6x1. Esse documento também convoca uma semana de mobilização entre os dias 22 e 27 de junho para pressionar o Senado a votar a PEC que prevê a mudança na jornada de trabalho dos brasileiros. Sobre isso a gente conversa agora com o Loricardo de Oliveira, presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT. Lorivaldo, seja bem-vindo por aqui. Quero te ouvir. Essa pressão tem que ser mantida, tem que ser definitiva até que essa medida avance de alguma forma, seja com essa proposta do governo na Câmara, seja de fato com a proposta já aprovada na Câmara no Senado. Não? Bom dia. Bom dia a todos as pessoas que estão aqui assistindo a TVT.
Eu quero dizer que na improvisação aqui do vídeo, estou aqui na estrada já, porque nós estamos nos mobilizando para Brasília. Nós vamos estar amanhã em Brasília com os senadores. Nós estamos entregando, inclusive, um abaixo-assinado que nós fizemos o ano passado e entregamos para o Hugo Mota, lá com a comissão, inclusive com a CCJ, com a comissão especial. Nós estamos nos deslocando para Brasília para esse momento tão importante dessa votação, tanto no Senado, que é a PEC, né, que foi aprovada no Senado, mas também o projeto de lei, que para nós é estrategicamente importante, porque é isso que foi falado aqui, tranca a pauta. Né, trancando a pauta no Senado, dá a possibilidade de nós agilizarmos essa votação no Senado. A gente sabe o que está acontecendo, a gente sabe a estratégia do presidente do Senado, né, de trancar essa votação. Né, lembrando, né, que quando foi a votação na Câmara da PEC, no mesmo dia, enquanto nós estávamos lá na votação, fazendo a festa da vitória, que foi aqueles 475 votos, nós tivemos a reunião do empresariado com o Alcolumbre no mesmo dia, na mesma hora. E no outro dia, às 8 da manhã, o Rogério Marinho apresentou a PEC que veio lá para tirar direitos. Estranhamente, um dia depois, né, do início dos trabalhos no Senado, veio essa PEC, aceita pelo Alcolumbre e entregue à CCJ. Né? E, estranhamente, a PEC aprovada pela Câmara não foi aceita ainda, né, e nem encaminhada à CCJ. Então, a nossa perspectiva dessa semana é que a gente avance. E por isso que nós vamos estar, inclusive, visitando os senadores, os seus líderes lá dentro do Senado, de todos os partidos, para dizer para eles que não dá mais para esperar. Nós não vamos esperar a volta do recesso, porque a gente sabe que na volta do recesso ele vai estar em campanha eleitoral, não vai ter votação. E se nós deixar para depois das eleições, é óbvio que não vai passar. E isso que foi dito aqui, acho que foi pelo Eduardo, alguém comentou, né? Depois vem as medidas, inclusive do patronal. Então, nós estamos com uma ofensiva grande, né? Estamos nos preparando, inclusive, para a semana que vem, os metalúrgicos da CNM-CUT vão estar nos preparando para uma grande mobilização nacional. Nós vamos estar em assembleias nas portas de fábrica, dia 24, vamos ter um dia nacional de mobilização dos metalúrgicos pelo Brasil. Nós queremos votar, inclusive, em votação nas empresas, nas fábricas, nas assembleias, que nós somos a favor da PEC aprovada lá na Câmara Federal, que foi uma luta, foi uma conquista nossa de muito tempo. As coisas não aconteceram porque houve só a vontade do presidente da Câmara. Aconteceu porque houve uma pressão nacional, inclusive a posição do presidente Lula. A posição do presidente Lula em sair em defesa dessa jornada de trabalho, da redução da jornada de trabalho e fim da escala 6x1, foi estrategicamente importantíssimo para nós. Por isso que eu estou dizendo que a votação de amanhã, lá na Câmara, e a agenda que tem que ser posta no Senado para votar na CCJ, nós não temos dúvida nenhuma que a gente vai buscar na mobilização e essa conquista. Como nós fizemos a nossa carta, nós acabamos de fazer uma carta e respondendo a carta da Fiesp e do empresariado, porque eles fizeram o Brasil que acorda cedo, só que eles esquecem que esse Brasil que acorda cedo, ele dorme tarde, ele não só acorda cedo, as pessoas dormem tarde, né? E por isso nós fizemos uma carta ao Brasil que trabalha, porque o Brasil que trabalha, ele não tem hora para sair nem hora para chegar. Então, nós precisamos ter e nem dia para folgar. Então, a gente precisa garantir essa conquista. Então, eu não tenho dúvida que vai ser uma conquista importantíssima. Sabemos, inclusive, que dia 24 estava previsto uma plenária temática no Senado, foi transferida para o dia 1º de julho, e nós vamos preparar o dia 1º de julho como dia de mobilização também, nacional. A conquista será do povo brasileiro. Por isso que nós temos dito em todos os locais que a gente vai. A luta é a luta do povo brasileiro, uma conquista histórica que todo mundo já sabe e todo mundo sabe o que vai acontecer. Então, quero deixar esse recado aqui. Estou muito feliz de passar por aqui. E na improvisação, viu, gente? Estou aqui já na vida da luta aqui, mas quero dizer que essa conquista eu tenho dito que vai ser algo
fantástico para nós, para a classe trabalhadora brasileira, mas principalmente para o povo que trabalha, para o Brasil que trabalha. Nós somos o Brasil que trabalha. Nós vamos além do acordar cedo, porque nós dormimos tarde, porque as horas de ida e vinda, tanto no trabalho, tanto quando nós estamos em deslocamento, via você falando dos metrôs, né? do transporte público. Nós sabemos o que é isso e sabemos o que essa população passa. Perfeito. Loricardo, primeiro, desculpa, te chamei errado na sua apresentação aqui, Loricardo. Deixa eu só te segurar um pouquinho para passar para a Laura e para o Edu, de repente, para um questionamento para você, pode ser? Vou passar para a Laura. Bom, em primeiro lugar, uma honra estar com você aqui, bacana demais essa mobilização. Queria te perguntar assim, a gente, parece que a gente está vivendo um eterno replay, né? Bom, agora vamos de novo. E de novo. E, no entanto, essa urgência aí constitucional Sim. que o Lindbergh estava falando agora parece ser uma... É o seguinte, não vai ter jeito. O Alcolumbre vai ter que enfrentar o ônus de se colocar contra o fim da escala 6x1. É isso que você está apostando também? É essa coisa, a gente aprova de novo na Câmara, manda para lá, e eles têm 45 dias. E aí quem quiser que seja contra, né? É isso que é a tua aposta também? Olha, eu acredito que todas as apostas que nós temos feito, elas são válidas, porque a gente está, digamos assim, colocando na parede quem é contra. Vocês viram como é que foi na Câmara, né? Aqueles que diziam contra, inclusive, proporam 4x3, né? Em vez de 5x2, 4x3. E o que o presidente Lula fez na questão do projeto emergencial foi o que fez também andar na Câmara. E é o jeito que vai fazer andar no Senado. Então, eu não tenho dúvida que essa estratégia ela está correta, como está correta a nossa estratégia de visitar nos estados os senadores e senadoras. Nós estamos com um documento, inclusive, entregando para eles, né, o motivo por que os metalúrgicos, os trabalhadores da indústria brasileira, não foi só os metalúrgicos, mas os trabalhadores da indústria da CUT, nós fizemos esse abaixo-assinado, colhemos milhares de assinaturas e estamos entregando para eles nos estados. A visita aos estados é estrategicamente fundamental. Então, essa estratégia da votação do PL, ele é fundamental porque bota em xeque quem está sendo contra. E eu quero ver, né, a posição dos 40. Nem vou falar do que é os 40, porque tem uma história lá do Alibaba, né? Mas os 40 que agora estão voltando atrás, mas estão voltando atrás pela pressão da base. E a base, ela é fundamental, é estrategicamente fundamental. Então, o PL, o movimento que nós estamos fazendo, eu penso que está correto essa nossa envergadura de dizer que vai chegar essa votação. Por isso que, inclusive, eu falei, nós vamos estar lá amanhã e quarta-feira, nos gabinetes, nos senados, assim como o nosso pessoal está nos estados visitando esses senadores, para mudar, tirar, inclusive, a assinatura daquele documento que eles fizeram, mas também para votar a nosso favor. Não basta tirar o nome, tem que votar a nosso favor, né? E para isso tem que ir para a pauta. Perfeito. Loricardo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Sucesso, então, nessa semana de mobilização tão necessária. E a gente segue acompanhando a tramitação do fim da escala 6x1. Um abraço para você, até uma próxima. Um abraço, obrigado. Vamos até a vitória. Queremos voltar aqui com a vitória na mão. Sim. Certo? Aí vai ser, vamos comemorar. Um abraço para todos nós aí. Com essa celebração, pois é, um abraço, até. Vamos lá, vamos seguir com a nossa pauta. Olha só, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, anunciou uma proposta para proibir menores de 16 anos de usarem redes sociais. Essa medida também prevê restrições às transmissões ao vivo e ao contato com estranhos em jogos online, com implementação prevista para o ano que vem. O governo britânico avalia ainda limites adicionais, como o controle sobre o uso de inteligência artificial por adolescentes e possíveis restrições de horário para acesso à internet. Segundo Starmer, a iniciativa busca reduzir os impactos do uso excessivo das redes e proteger o desenvolvimento de crianças e adolescentes. No Brasil, o presidente Lula já afirmou que estuda medidas semelhantes às adotadas
proibidas na Austrália e agora discutidas no Reino Unido, embora ainda não haja proibição em vigor. O debate sobre regulação das redes sociais cresce globalmente e coloca governos diante desse desafio de equilibrar a proteção de menores, liberdade digital e responsabilidade das plataformas. Eu quero conversar sobre isso com o pesquisador da FGV, o Ergon Kugler. Ergon, um prazer te receber. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Quero te ouvir sobre isso que o Reino Unido anuncia hoje. Qual a sua avaliação sobre uma proposta como essa? Sabe que eu vi uma reportagem aqui que vem do Reino Unido com o anúncio dessa medida sendo feito numa escola. E os adolescentes não estão muito felizes com isso. No entanto, assim, eu, mãe, vejo como uma medida que possa vir a proteger jovens, adolescentes, enfim. Quero te ouvir sobre isso tudo. Bom dia. Bom dia, boa tarde, Thalita, Laura, Eduardo, uma alegria estar aqui com vocês. TVT é uma casa sempre do povo trabalhador, então sempre uma satisfação conversar com vocês. E veja, é sempre a mesma guerra geracional quase, né? Que a gente tem os mais jovens querendo ter mais acesso, mais direito, e aqueles que estão jovens há mais tempo também um pouco mais preocupados, ali mais zelosos. Mas vale trazer um ponto aqui que a gente tem sobrado evidências para compreender o impacto que os algoritmos das redes sociais, em especial, trazem para a vida dos pequenos, dos jovens. A gente até pode debater aqui uma questão mais social. Veja, o jovem exposto a um tipo de cultura que às vezes nem é oriunda do país em que ele vive, que faz ele querer usar maquiagem mais cedo quando nem necessariamente querer usar, jogar determinado jogo, consumir determinado produto. A gente pode fazer esse tipo de debate, mas se a rede social fosse só uma distribuição linear de conteúdo, o que manda a gente recebe, a gente pararia aí. O problema, Thalita, é que a gente tem os chamados algoritmos por trás das redes sociais, cujo objetivo central não é outro, é viciar qualquer um que usar para usar cada vez mais. Porque o modelo de negócio das plataformas ele é baseado em uma coisa, garantir que a gente passe o máximo de tempo possível dentro do aparelho, porque aquilo vai garantir mais receita de publicidade. Pensem comigo, se a gente fica 5 minutos acessando as redes sociais, a gente vai ver uma ou outra publicidade. Agora, se a gente ficar 5 horas ou 9 horas, 9 horas é a média de consumo que o brasileiro tem de internet por dia, por exemplo, isso daqui resulta em muita receita de publicidade que as plataformas ganham. Então, nesse modelo de negócio de que vale tudo pelo lucro e que para elas é mais valioso mandar mesmo conteúdo nocivo, viciante, e não aquilo que é mais educativo, aquilo que é mais democrático, aquilo que é mais saudável, as principais vítimas podem sim ser os mais jovens, porque são eles que estão naquela fase de desenvolvimento e acabam tendo mais consequências até no seu neurodesenvolvimento por conta dos algoritmos das redes sociais. E para concluir, passar aqui de volta a bola para a reflexão, Thalita, vale lembrar que no Brasil a gente já tem o chamado ECA digital, que assegura que até 13 anos de idade não pode ter conta em rede social e de 13 a 16 tem uma espécie de etapa ali transitória para que as plataformas tenham contas parentais, ou seja, os pais possam ter acesso a essas questões mais sensíveis, de diálogo com estranhos, de conteúdos ali que estão sendo divulgados, para assegurar que tenha menos exposição dos jovens no ambiente digital. Então, o ECA digital já existe no Brasil, e o que a gente está vendo agora, no caso do Reino Unido, é um aumento dessa faixa de idade, né? Se no Brasil até 13 anos não pode, lá no Reino Unido até 16 anos não pode ter conta em rede social. Mas concluo dizendo, isso não significa proibir o acesso à internet. A internet é muito mais do que as redes sociais. O problema central que está sendo debatido nessa mudança do Reino Unido são os algoritmos das chamadas Big Techs, que ficam viciando criança em bet aqui no Brasil e em várias outras coisas ao redor do mundo. Perfeito. Eu vou passar para a Laura Capriglione, Eduardo Castro, para apontamentos e questionamentos. Laura, por favor. Eu vejo isso, eu sempre vejo com bons olhos essa coisa de proteger a infância, a adolescência e tal. Mas eu fico perguntando, e quem é que protege aquela tiazinha que já tem 70 anos, 60 anos e tal, não sei o quê, que recebe um monte de fake news e que fica reproduzindo isso, né? Quer dizer, quem é que protege essas pessoas, né?
que não estão no nosso radar normal de quem deve ser protegido. A gente sempre pensa na infância, na adolescência, mas a gente vê a quantidade de pessoas idosas, por exemplo, que estão sendo vítimas de tudo quanto é golpe, entregando seus dados graciosamente para tudo quanto é tipo de malandro e tal, não sei o quê. Então a minha pergunta é a seguinte: será que não está na hora da gente pegar e começar a pensar em ter um espaço público mesmo, em vez de a gente ter as redes, ou em vez não, ao lado das redes privadas, a gente ter redes públicas mesmo, que pegassem, por exemplo, o governo brasileiro lançar uma rede pública que pega onde se respeita os direitos humanos, se respeita o direito das crianças, se respeita se luta contra o racismo e tal. Será que não está na hora do Estado e dos agentes públicos entrarem nessa disputa para mostrar que é possível fazer de uma outra maneira? Que não precisa ser só esse horror desse UFC digital que a gente tem todos os dias nas redes sociais. Laura, suas contribuições são sempre as melhores, porque esse é um ponto central para quem debate direitos digitais, democratização da comunicação. Você sabe que no ano passado eu coordenei um estudo em que a gente fez a seguinte pergunta: quanto será que o Brasil está gastando com softwarezinho de Microsoft Teams, de Amazon, de Google e etc., ao invés de investir aqui no Brasil? A gente chegou no número de 23 bilhões de reais que foram gastos nas 3 esferas. Não é só governo federal, não, são os estados, os municípios. Veja, a Universidade de São Paulo, que é a USP, todo o conteúdo hoje de pesquisa, por exemplo, está no Google Drive, porque é o que os estudantes têm acesso. O próprio governo federal usa Microsoft Teams para fazer reunião. E aí eu não vou nem me aprofundar aqui nos riscos de segurança digital, porque isso daria um debate só sobre esse tema e fico à disposição aqui para votar, obviamente. Mas o fato é, o dinheiro que a gente manda para fora, só nesse exemplo, seria suficiente, o valor que a gente gastou em um ano, para pagar todos os mestrandos e doutorandos do Brasil com uma bolsa CAPES CNPq. Eu não estou falando dos atuais bolsistas, estou falando de 250 mil mestrandos e 100 mil doutorandos que receberiam durante um ano uma bolsa CAPES CNPq. E por que eu faço essa analogia? Porque será que se a gente pagasse todos os pesquisadores do Brasil durante um ano, a gente não teria capacidade de desenvolver uma rede social própria, infraestruturas próprias, softwares próprios, por exemplo? Então, estou 100% aqui com você nessa reflexão, porque eu não acho que está na hora, eu acho que passou da hora. É urgente a gente garantir que o investimento que a gente fica mandando lá para fora, para Big Tech, em contrato de software, que vai para a nuvem, que, por exemplo, resulta nos dados do SUS, nem todo mundo sabe disso, mas os dados do SUS estão em data center da Amazon no Vale do Silício. Então, ao invés de a gente pagar o aluguel para algo que a gente está eternamente desembolsando dinheiro, será que não era melhor a gente dar entrada e comprar uma casa própria da soberania digital, desenvolver nossas plataformas, as nossas tecnologias e garantir que a lei seja cumprida? Porque, veja, não é nem papo de comunista versus liberal, é um papo ainda antecessor a isso. A gente quer que a lei seja cumprida no ambiente digital, mas meia dúzia de dono de Big Tech acha que isso vai prejudicar o faturamento deles. Edu, por favor. Bom, nessa linha, pegando esse troço que o Reino Unido vai colocar em vigor a partir de hoje, como é que vai se dar na prática? Levando em consideração duas coisas. Primeiro, que a rede social ela não é um duto único, né? Ela é uma piscina interligada a outras piscinas, interligada a outras piscinas, e a gente sabe que a água, se você retém, ela foge. Não tem jeito de segurar. Então, a prática disso. E mais, 16 anos, uma coisa, acredito, eu não tenho filhos, né, mas acredito que uma criança de 13 anos, uma ordem da mãe, uma ordem do pai e uma ordem do Estado tem um tipo de poder coercitivo. O de 16 e 17, 16, né, que é o limite, ele, além de ter ferramentas outras para burlar, Deep Web, entrar com IP de outro lugar, tal, ele tem condição daquilo que já existe, alguém diga para ele, vai por aqui, ele tem condição de tentar burlar, de tentar aprender maneiras outras de chegar lá. Será que não é o caminho, não vou chamar de mais fácil, mas é
Não sei nem como defini-lo, porque eu acho que as crianças têm que ser protegidas. Mas, ao mesmo tempo, será que vai funcionar com esse tipo de argumento, esse tipo de ação? Eduardo, excelente reflexão, especialmente porque eu quero trazer aqui uma reflexão ainda mais aprofundada sobre esse tema de regulação para todas e todos que nos acompanham. Vejam, não necessariamente mais regulação vai significar que a gente melhore a vida das pessoas no ambiente digital, especialmente dos jovens. Sabe por quê? Porque às vezes a partir de uma regulação, as chamadas Big Techs, que danadas são, elas conseguem pegar a brecha para piorar ainda mais a situação. Vou dar um exemplo paralelo e depois eu venho para essa questão da aferição etária, que é o tema central. Mas lá na União Europeia foi aprovado que todas e todos os pesquisadores têm o direito de acessar dados a partir de requisição de centros de pesquisa, de laboratórios de pesquisa. Isso resultou nas chamadas Big Techs dando pouco acesso a meia dúzia de pesquisadores e botando uma fila gigantesca para os demais. E aí quem quer raspar dados de redes sociais, fazer a extração de dados paralelamente, pode ser punido legalmente, coisa que aqui onde a gente não tem uma regulação nesse sentido, não necessariamente vai cair sobre nós. Então, a regulação ela é um passo inicial da disputa, porque as Big Techs, ligeiras como são, vão disputar aquilo para transformar em coisas que beneficiem elas e até mercadoria. Não à toa, no tema da aferição etária, quando foi aprovada no chamado GSA, que é o Ato dos Serviços Digitais na União Europeia, que é uma lei já antiga, já que falava sobre isso, 2018 começou a ser debatido, mais recente só que foi implementada. Sabe o que aconteceu? Surgiu um monte de empresa querendo vender solução privada para fazer a chamada aferição etária, que é ver quantos anos uma pessoa tem quando acessa determinado site ou não. Na Itália, em específico, por exemplo, há quem diga que existem 40 empresas diferentes disputando esse mercado de aferição etária. No Brasil, a Google até participou de audiência pública na Câmara dos Deputados para debater isso, estava junto lá no debate, no embate contra eles, porque eles estavam indo por esse caminho de tentar vender uma solução para o Brasil ter um modelo privado de aferição etária, mas na prática, Eduardo, o que aconteceu é que abriu-se demais no ECA Digital aqui no Brasil e hoje cada plataforma está fazendo aferição etária como quer. O resultado disso, para quem nos ouve, é adolescente pintando o rosto de canetinha para fingir que é mais velho e no reconhecimento facial entrar nos sites. Então, o debate sobre a aferição etária não pode ser esse liberou geral também não. Porque senão a gente passa uma legislação, seja aqui, seja no Reino Unido, e aí em seguida a gente acaba tendo um modelo que nem funciona para verificar a idade e que, pior, coloca em risco a privacidade. E é por isso que concluo aqui dizendo que eu defendo uma linha, que é a linha da coalizão Direitos na Rede, que foi a que a gente defendeu, inclusive, nas audiências que debatemos aqui no Brasil, na Câmara dos Deputados, sobre o ECA Digital, que é uma linha que aproveite, por exemplo, a infraestrutura que a gente tem do GovBR, que existe sim possibilidade técnica de utilizar a estrutura que o Brasil já tem do GovBR sem fazer exposição de privacidade de usuário e sem dedurar também que site está tentando ser acessado para o GovBR no caso, que é um outro lado da privacidade também importante. A gente não sabe quem vai estar no governo daqui 5, daqui 10, daqui 20 anos e a gente não quer que o governo fique monitorando cada site que a gente entra, né? Então, esse é um debate muito sensível, Eduardo. Eu concluo aqui concordando com você, dizendo que não basta a gente aprovar que agora não pode mais até tal idade acessar. O como isso vai ser feito é tema de disputa, porque até isso pode virar mercadoria para a Big Tech não só ganhar dinheiro em cima de contrato público, mas também ficar pegando os nossos dados biométricos da face e ficar armazenando lá no Vale do Silício. Perfeito. Ergon, aliás, você comentou brevemente sobre essa questão das bets e eu quero trazer uma informação porque eu vou querer me aprofundar nesse assunto. Olha só, a Copa do Mundo virou gasolina jogada na fogueira das bets. A análise é da jornalista Neuza Sanches, da Veja Negócios, que destaca o impacto econômico da Copa sobre o mercado de apostas e o orçamento das famílias brasileiras. Segundo o Banco Central, os brasileiros movimentam entre 20 e 30 bilhões de reais por mês em apostas esportivas. Com o início da Copa, a tendência é de aumento desse volume, impulsionado pelo uso do Pix e pela forte mobilização em torno dos jogos. O cenário mostra como o evento esportivo acaba funcionando como um acelerador de um setor que já opera em escala bilionária no país. A jornalista Mili Lacombe também viralizou na semana passada um vídeo em que ela faz críticas
a Cazé TV, porque a Cazé TV se vende como um canal gratuito de transmissão dos jogos da Copa, mas fica o tempo todo incitando a aposta, ao comentar resultados, ao prever os possíveis resultados. E nos intervalos da Cazé TV, você é o tempo todo bombardeado com as propagandas das bets. Então é isso. Se eu não me engano, ela dizia, o texto dela, né? Ela faz um vídeo, na verdade, comentando sobre isso, nada de graça, nada de graça. Eles te vendem ali como se fosse algo gratuito, mas não. Você está incitando e eles estão ganhando muito com isso através dos patrocínios das bets. Então eu queria te ouvir um pouquinho também sobre esse cenário, que pelos números é muito assustador. Exatamente, Thalita. Veja, o problema é que às vezes não é só com o público no geral, às vezes até criança envolvida nesses esquemas das bets. Teve um estudo no ano passado, lançado pelo IBICT, que é o Instituto Brasileiro de Informação e Ciência e Tecnologia. Eu fiz uma pequena colaboração para esse estudo, mas foi um estudo que foi responsável em mostrar que o algoritmo do YouTube estava, inclusive, empurrando lives de bets para crianças, não é nem adolescentes, para crianças. E aí volta para o que a gente falou no começo. A gente está falando de um algoritmo que vai incentivar aquilo que mais choca, aquilo que mais espanta, aquilo que mais assusta, e não aquilo que é mais saudável para a vida da criança. Então isso vai acontecer com a criança, vai acontecer com o adolescente, vai acontecer com o adulto, vai acontecer com o idoso, porque o algoritmo vive disso. E vale aqui a gente lembrar, quando a gente está falando de bets, o risco que a gente tem no ambiente digital é esse risco de que a internet, por princípio, não tem uma fronteira física. Se eu quiser atravessar do Brasil para o Paraguai, do Brasil para a Argentina, eu passo por uma alfândega, eu passo ali por um espaço físico onde eu estou atravessando, mas no ambiente digital tem alguns caminhos para burlar isso. O governo federal tem feito um esforço de lidar com essa demanda de regulação das bets, mas eu acho que cabe a gente, que pelo menos aqui tomando a liberdade enquanto sociedade civil, enquanto pesquisador, de reivindicar que sejam banidas essas bets, porque não basta a gente simplesmente fazer uma amenização, melhorar aqui, melhorar ali. É isso, a gente vai ficar arrancando dinheiro do povo pobre, do povo trabalhador, para transformar isso em lucro de bet bilionária do exterior e uma fração pequeniníssima ali, imposto do que é convertido para o Brasil. Antes da gente pegar esse recurso, desenvolver condições de melhor vida aqui para o trabalhador, reduzir a escala de trabalho, dar mais condições de vida, ao invés de ficar mandando dinheiro para fora para pegar migalha ali em cima de taxação das bets, né? Então, eu sou muito da linha aqui, se me permite reforçar isso, deixar bem explícito isso, Thalita e colegas, que a gente precisa mais do que nunca banir as bets. E tem movimentos indo nessa linha. Tem o Bloco no Tigrinho, inclusive, que foi um que tem bombado aí da sociedade civil para falar sobre a necessidade de enfrentar o poder das bets. Perfeito. Edu? Essa questão que foi colocado com a Aramília Lacombe, eu acho que tem um ponto que a gente precisa refletir também, senão parece que combater as bets é combater todo o problema envolvendo esse assunto. Primeiro, se a lógica da televisão, é a lógica do audiovisual. Se você não está sendo cobrado na entrada, é porque o produto é você. Isso não é só com bet. Isso é com qualquer comercial de televisão. Isso é com qualquer comercial de rádio, né? Isso é com qualquer programação que seja de graça. Não, se você vai num parque assistir um show de uma orquestra sinfônica e ninguém está cobrando, que o Estado está pagando, e muito provavelmente alguém vai estar ali metendo o comercial dele no ar. Então, eu acho que devemos ter um certo cuidado com relação a eleger um único culpado. Com relação às bets, ainda tem a bet de esporte e tem a bet cassino. Essa é o tigrinho. Você vê como combater diferentemente essas duas, porque o tigrinho, a bet do esporte, alguma hora você vai ganhar. Pelo menos é aquela coisa. O problema é o vício. Mas se o time ganhar, você ganha. Se o time perder, você perde. O tigrinho você não sabe. Aliás, o tigrinho você vai sempre perder. Tem como diferenciar, até para poder combater, porque uma coisa é dizer lá, vou tirar tudo. Tirar tudo, o combate vai ser muito forte para ficar tudo. E se você fizer a separação, talvez não seja uma estratégia, vai ser uma tática na estratégia, mais prática no sentido de dar resultado,
Eduardo, em termos de tática faz super sentido. E aí, para diferenciar aqui quem também nos acompanha, né? As apostas que a gente tem em jogos, em coisas que vão acontecer, tem lá nos Estados Unidos uma que bomba, dizendo o Trump vai falar essa palavra essa semana, tal pessoa vai falar outra palavra. Veja, eu até poderia entrar para uma perspectiva no debate mais moral aqui, ou uma problematização em torno do vício, mas o fato é, nestes casos, você está se baseando em algo que realmente acontece, né? Então é menos problemático do que a gente pensar no chamado tigrinho, no cassino digital. Porque eu quero fazer aqui um apelo para quem nos ouve, para a gente pensar junto de forma muito racional. Vocês acham que alguém ia desenvolver um algoritmo para poder perder dinheiro? Não faz nem sentido isso. Então, se a casa de aposta tem um algoritmo, um cálculo lá dentro, que vai escolher quem ganha, quem perde, ela sempre vai forçar a mão para ganhar, não pouco, para ganhar muito. Então, é claro, tem o efeito do vício, tem o debate se é correto ou não. Mas o caso dos tigrinhos, da aposta de cassino digital, as bets de aposta, tem um agravante que é o algoritmo por trás. Veja, mais uma vez, um algoritmo que, uma vez usado ali pelo lucro, pela ganância de uma plataforma, acaba resultando em danos da vida. Então, é muito importante, sim, Eduardo, a gente fazer essa diferenciação, porque os tigrinhos, as apostas de cassino online, são baseadas em algoritmos que a gente não tem transparência, não tem auditoria e que, reforço, jamais seriam criados para poder dar prejuízo para quem está desenvolvendo uma casa de cassino online. Como é maléfico, né, esse treco de algoritmo, puxa vida. Ergon, você lançou bem recentemente agora o livro Iacracia, Como Enfrentar a Ditadura das Big Techs. Só para a gente fechar, queria que você falasse um pouquinho sobre o livro, inclusive chamasse as pessoas para conhecer esse seu livro. Maravilha. Você sabe que esse nome, e eu quis pôr um nome bem polêmico mesmo, foi para conseguir chamar a atenção de que, diante a tantos algoritmos que a gente não tem acesso, a gente tem substituído o poder decisório da democracia, onde o povo pode opinar, o povo pode disputar, claro que com muitas desigualdades. A gente sabe que a grana pesa no processo eleitoral, a gente sabe que as desigualdades raciais, as desigualdades de gênero, etc. Mas vejam, se a gente adiciona mais uma camada, que é o algoritmo, a gente está terceirizando a distribuição da comunicação, não no modelo antigo que a gente já tinha, que já era concentrado de monopólio, das grandes televisões, das grandes rádios. Agora é direcionado para cada um de nós. Eu costumo dizer que é a máquina de Goebbels que teve na Alemanha nazista, só que agora é uma máquina para cada pessoa. Então, o Iacracia faz esse trocadilho com o nome democracia, colocando IA no lugar, porque traz a reflexão que por trás dos processos decisórios, da disputa da sociedade, a gente tem tido cada vez mais meia dúzia de dono de Big Tech colocando uma ditadura do algoritmo no lugar do processo decisório. E é por isso que é necessária essa coragem de falar que é uma ditadura, porque o oposto da democracia é uma ditadura. E nesse caso são donos de Big Techs que decidem o que a gente vai ver, o que a gente vai desejar, o que a gente vai ter medo e até o que a gente vai votar ou deixar de votar no fim do dia. Então eu aproveito aqui também até para mencionar um outro recentíssimo, deputado Orlando Silva, Nata Miele, que é coordenadora do Comitê Gestor da Internet, que a gente lançou o livro Soberania Digital também, então fica aí super à disposição para quem quiser conhecer mais, é um tema que, reforço, Thalita, Laura, Eduardo, a gente precisa provocar os trabalhadores, as trabalhadoras, de que esse não é um tema... Porque até o campo progressista, às vezes, não consegue se envolver com profundidade nesse tema. Então, a provocação que eu faço aqui é bem no sentido de um letramento em torno da gente enfrentar essa ditadura das Big Techs e promover o mínimo de democracia, que já é desigual, mas no ambiente digital. Ergon, sensacional, viu? Muito obrigada pela sua presença aqui, pelo debate tão importante. Vamos continuar se falando. Um grande abraço para você e até uma próxima oportunidade. Sempre à disposição e parabéns pelo trabalho de vocês. Sou super fã. Muito obrigada. Beijo, Ergon. Até. Aliás, o livro do Ergon está disponível nas livrarias físicas online. É só você procurar aqui nas redes, na internet, que você encontra, tá? Deixa eu explicar. Eu vou dar tchau para o Edu agora. A Laura, ela teve uma crise de tosse. Aqui está nesse processo de recuperação. Saiu para tomar uma aguinha. Eu já me despedi dela, tá bom? Então, mais um beijo para a Laura daqui. Edu, beijo para você também. A gente volta a se encontrar amanhã.
Esperamos que a chuva permita, cidade de São Paulo, não é a chuva, permita eu chegar até aí, que o trem deixe você chegar com tranquilidade também, Thali. Até amanhã. Beijo, Edu. Até. Pessoal, muito obrigada pela companhia. Hoje, mais tarde, às 4 horas, tem TVT News segunda edição, com Dom Ernesto por aqui. Mais atualizações, informações, notícias, debates, acompanhe. Eu fico por aqui, volto amanhã às 10h30. Quem está comigo? Laura Pimenta já está se despedindo. Beijo, Laura. Karina Santos. Quem está... Vovô Laura, Alex, Arde 91, Lino Souza, o pessoal todo aqui, Hélio Aparecido, Mega Sérgio, pessoal comigo até o finalzinho aqui do primeira edição. Getertel também, um beijo para vocês. Eu volto amanhã às 10h30 e te espero por aqui também, tá certo? Beijo, até lá, tchau, tchau.